Ano 2028, o ano do apocalipse. Eu estou sem balas e não há mais lugar para fugir. Logo vemos o nosso protagonista. Eu sou o último ser humano vivo nesta cidade. Adeus, esses foram bons tempos. Logo o zumbi começa a subir e ele percebe apenas ficando de boa, preparando então um ataque. Você não podia ter aparecido depois de terminar de me despedir. Antes de eu morrer, eu vou levar muitos de vocês comigo. E assim vários zumbis aproximavam-se dele. Depois que ele vai de Vasco, ele começa a escutar algum barulho no fundo. Eu não acabei de morrer? Alguém está me chamando? E alguém no fundo apenas perguntava se ele estava se atrevendo a dormir na aula dele. Abrindo os olhos, quem está me chamando? Então, rapidamente acordando, ele se levanta surpreso e lá fica em dúvida do que aconteceu. Ele olhava para o lado e para o outro, pois todos zoavam a cara dele, e o professor no fundo falava que não estava acreditando, pois ele estava dormindo em meio à aula, pois ela apostava que ele tinha passado a noite inteira na internet bebendo cafezinho. O professor com raiva manda ele se sentar. Eu não morri? Então ele vai até o banheiro. Eu inesperadamente voltei para minha vida na escola, para o passado onde não existem infectados, e o surto não aconteceu. As cicatrizes no meu rosto também sumiram, e o eu de 10 anos atrás é realmente estranho, é muito fraco. De repente ele ouve alguém falando atrás dele. Infectado? Então rapidamente ele quebra o vidro e começa a preparar um ataque. Eu tenho que matar ele rápido, eu fui descuidado, não posso deixar ele chegar mais perto. Logo ele para, pois ele percebe que era um colega. Tiazinha, você está bem? Você é o Galfei? Ah, que ferida profunda. Tem certeza que você não quer ir ao hospital? O que deu em você? Aquilo realmente me assustou. Ele pensativo. Por um momento eu não conseguia me lembrar dele. Provavelmente porque as lembranças eram dolorosas. Meu melhor amigo no ensino médio, Galfei. Mas ele morreu pouco depois do vírus se espalhar. Vou ver se tenho mais umas bandagens na enfermaria. Ah, Fei, vou me certificar de que você fique bem dessa vez. É? Você se confessou para o Duan Chorou? Confissão? Você não disse que queria terminar sua vida de solteiro antes do Valentine's? Ele se levanta surpreso. Valentine's? Sim, é hoje. Droga, isso só pode ser brincadeira. Eu me lembrei agora sobre 10 anos atrás. Então ele começa a se lembrar, pois ele tinha entregado uma carta para essa garota, dizendo que era carta de amor, e ela estava já furiosa, e fica falando que ela era muito areia para o caminhãozinho dele. Eu tive coragem para me confessar a ídolo da escola, e fui ridicularizado pelos meus colegas da turma. Ela fica lá apenas continuando, chamando ele de inseto. No entanto, a razão pela qual eu me lembro desse dia não foi por causa de um incidente tão pequeno, mas porque este foi o dia em que o surto aconteceu, por volta das 2 da tarde. Então era 12:20. Ela está totalmente fora do nosso alcance. Eu estou dizendo que você deveria desistir. Duan Chorou, ela não namora com caras como nós. De repente alguém começa a se aproximar, e eles notando era aquela fedorenta, perguntando se foi ele mesmo que escreveu essa carta, pois receber uma carta de amor de uma pessoa como ele era muito nojento para ela. Duan Chorou. Logo ele toma a carta dela. Vendo ver você vindo aqui, só pra isso é que é nojento. Ela com raivinha logo fica. O que será que eu vi nessa retardada na época? Esse jeito dela ser condenou muitas pessoas enquanto no apocalipse, incluindo Galfei. Zanguei na área. Em 14 de fevereiro de 2018, um meteoro entrou na atmosfera da Terra. Antes de se chocar, ele se partiu em vários pedaços, caindo em todas as partes do mundo e permitindo que o vírus se espalhasse livremente. No começo, todos que foram infectados apenas ficaram inconscientes. As pessoas que resistiram ao vírus acordaram, porém se deram de cara com 70% da população mundial transformadas em zumbis. Os humanos que sobreviveram criaram uma resistência e também criaram diversas armas poderosas para combatê-los, mas ao mesmo tempo os infectados estavam evoluindo e aumentando seus números. No final, nosso planeta virou um inferno. Então chegamos a 14 de fevereiro, 12:50, ainda resta uma hora. Tian, você está escrevendo um livro? O que você tem? Dizendo a ídolo da escola que gosta dela e depois tagarelando sobre algum apocalipse. Certo, tem algum dinheiro? Tenho, por quê? Pegue meu dinheiro e vá comprar alguns alimentos. Precisamos de chocolates, biscoitos, enlatados e esse tipo de comida de alto açúcar, para não ficarmos cansando rapidamente. Eu estou escrevendo um livro sobre o fim do mundo e quero criar alguns cenários para ganhar experiência. Então vá lá, obrigado. Ele pensativo. É muito difícil de explicar, então vou criar essa mentira. Fala para seus pais para comprarem remédios, alimentos e coisas para necessidades básicas. Nos encontramos na parte abandonada do internato Changji mais tarde. Ele lá pensativo, perguntava se nosso prota tinha virado autista. De qualquer forma vai ter comida, então eu vou brincar dessa merda. E lá ele corria. Meus pais faleceram há muito tempo em um carro. Espero que Galfei me ouça e ligue para sua família. Internato Changji, localizado ao lado de um lago perto da cidade de Shibei. Esse foi um dos poucos lugares que consegui manter sobreviventes por um certo período de tempo, antes de todos morrerem. De acordo com minha primeira vez que no apocalipse, embora essa escola estivesse cheia de pessoas mortas, era muito melhor do que o mundo exterior. Eu só corri só um pouquinho.
Meu corpo agora está muito fraco. Além disso, como um colégio interno, possui muito mais ferramentas necessárias para a sobrevivência aqui. E na parte abandonada da escola também tinha um pé de cabra. Então, 1h30 da tarde, isso é muito mais fácil de usar em comparação com armas e facas. Os primeiros infectados tinham movimentos lentos. Ficava tudo bem quando se mantinha distância para atacar. E essa parte abandonada é um abrigo perfeito. Eu tenho que fazer tudo melhor dessa vez e ficar íntimo com Duan Shurou novamente. Alguém está vindo? Será que é a Fei? E lá os vagabondes começam a se aproximar. Tian Chen, o representante do clube de esportes, ele me seguiu. E lá o vagabonde começa a falar: Zuan Tian Chen, como se atreve a fazer a Duan Shurou passar vergonha? Como pode um bastardo como você ser digno de falar com ela assim? E lá ele com raiva ficava. Então ele xinga ele. Droga, esqueci que ela tinha um monte de fãs. Você deve ter ficado louco, seu merda. Eu vou te matar. Avançando pra ele, todos eles ficam surpresos, pois na mão do nosso prota tinha algo e ele já mirava na cara dele. E os outros apenas falavam pra acabar com ele: se der mais um passo, eu mato você. E lá, ele já estava com medo. Assim que ele cai no chão, o amigo dele começa a se aproximar. Tian Chen, todos vocês, especialmente você, Duan Shurou, sumam daqui. E lá todos eles ficam com medo. Então, 1h55 da tarde, a galera começa a sair. Deve ser brincadeira. Zhuo Tian Chen realmente quis lutar. Vamos acabar com ele mais cedo ou mais tarde. E o outro com raiva: sim. A outra logo se aproxima, perguntando se ele não era um bom lutador e por que ele estava assustado. Assim que ela encosta nele, começa a dizer que ele estava todo suado e falava que estava com nojo. O rosto dele estava assustador. Os instintos me disseram que ele ia me matar mesmo. Ela logo fala que basicamente ele tinha regado e chama ele de patético. De repente começam a notar que algo começa a cair do céu e ela se pergunta se era estrela cadentes. Então começa a passar no Japão e lá a galera começa a observar. E assim começa a passar em Nova York também e todos olhavam surpreso. Até mesmo passando aqui no Brasil, todos eles olhavam dizendo que era algum tipo de estrela cadente. Um monte de pessoas pensaram que isso era um presente de Deus para o Dia dos Namorados. Que monte de merda. Estamos matando aulas de tarde e nos escondendo em um lugar desses? Seria melhor ir para um café online então. De repente um grande temor começa a acontecer. Começou. Todo mundo caiu inconsciente por mais de 20 horas, graças ao vírus que se espalhou pelo ar. Então finalmente chega 14 de fevereiro às 2h03 e quando nós acordamos, o mundo inteiro terá se tornado inferno. E lá apenas relembrava de algo. Ela não se retirou com o exército e quando ela se vira, começa a gritar chamando por ela. E quando ele nota, logo a ficha cai. Então era só um sonho. É, por que caímos no sono? Que merda! Já é 10 da manhã, nós dormimos um dia inteiro. Ah, merda, vamos ser punidos por não termos ido pra casa e matado aula. Ele se aproxima. Tian Chen, não se preocupe, não vai ter nada disso. Tian Chen, você tá bem? Você tá todo estranho desde ontem. Logo um grito é escutado. Que grito assustador foi esse? Começou. Com certeza eles farejaram os vivos bem rápido. E quando vemos o primeiro zumbi, logo aparece. Deve ser algum professor trabalhando, só observe. Eu sou o melhor em bancar um inocente, bonitinho. Quando ele vai se aproximando, olá senhor, nós estamos. Então rapidamente nosso prota já avança para cima dele e já finca bem na cabeça atravessando. O outro apenas olhava e ficava com medo. Tian Chen, você, o que você fez? Mesmo se você estivesse com medo das punições, não precisava. Oh meu Deus. Fei, regra número 1 de sobrevivência. Nunca mostre nenhuma hesitação quando encontrar um zumbi. Pega a mochila e me siga. Você está prestes a ver que esse mundo já mudou. E assim vemos que o apocalipse zumbi começou. Eu estou sonhando. E lá a galerinha apenas gritava pedindo ajuda, enquanto todos os zumbis devoravam. O outro zumbi, quando percebe, já avança para cima dele. E lá ele começava a matar todos os zumbis. Fei, continue desviando, você não pode ser mordido. Eu tô sonhando. Tudo que Tian Chen disse se tornou realidade. E lá ele finalizava os zumbis. Logo ele nota os vagabondes chegando. E lá eles continuam fugindo. O outro parando com um bastão na mão. Começa a dar cabo dos zumbis. Shurou, corra! Parece que alguns entre os amigos da Duan Shurou foram infectados. Se preocupar consigo mesmo é o suficiente. A fedorenta então começa a correr. Logo ela cai de bunda no chão. E quando ela percebe, o zumbi já estava prestes a acabar com ela. Quando ela percebe que ele salvou ela, ela começa a chamar pelo nome dele. Fei, não precisa se preocupar com eles. Se certifique de me acompanhar. Ela olhava para o seu antigo amigo e apenas sentia nojo. Então ela começa a se levantar mostrando o seu belíssimo. Logo pede para eles esperarem por ela. E assim chegando até a escola, apenas eles ficavam dentro da sala. Tian Chen, o que faremos agora? Só foca em recuperar seu fôlego e então vamos encontrar uma chance de sair. Meu corpo agora é fraco demais. Eu tenho que me exercitar rápido para recuperar o físico que eu tenho daqui a 10 anos. A outra chorando perguntava o que eles iriam fazer. Alguém já deve ter chamado a polícia. Vamos esperar por eles. Duan Shurou, cala a boca. Ei, você foi longe demais. A Duan Shurou é uma garota. Logo o punho dele começa a sair. Você tá machucado? Um pouco por causa do Damin. É só um machucadinho.
Os primeiros infectados foram aqueles que receberam o vírus diretamente dos meteoritos, e segunda onda são aqueles que foram mordidos por eles. Infectados? Esse tipo de vírus é conhecido como Ebola. O vírus Ebola afeta apenas humanos, é transmitido pelo ar, água e contato. Tem 70% de chance de pegar eles pelos 2 primeiros, enquanto é certeza se for por contato direto. Em outras palavras, se mordido por eles, significa que você vai ser um deles. E lá, começa a ficar com medo. Que besteira, você assistiu muitos filmes de terror! Você vai se transformar em 10 minutos. Quer que eu te livre disso? E ele repete, quer que eu te livre disso? Se eu ficar aí mesmo, senão eu vou acabar com você. Agora mesmo, seus machucados não doem mais, não é mesmo? Você já se transformou. E quando ele olha, minha mão, churou, eu vou ficar bem. Ela começa a gritar, pedindo para se afastar. Ela traiu ele bem rápido, apesar dele ter se machucado para proteger ela. E lá o caos continuava. Olhem, aquele é o carro do diretor. Ele bateu na parede enquanto fugia. É uma boa chance, a maioria dos infectados foi para lá. Então nosso prota logo olha para ele. Logo você vai ser um pedaço de carne em pele humana. Você tem certeza que você não quer que eu te livre disso? Ele lá, eu, seu mentiroso, isso não vai acontecer, eu vou ficar bem. Então se retira. Fei, vamos. A fedorenta pedia para eles não deixarem ela para trás. Então ele agarra a mão dela. Jurou. Ela grita com ele para não tocar. Eu não vou te machucar, eu só queria dizer, se eu for mesmo morrer, então eu... Enquanto ele chorava, foi se declarar para ela, mas ela faz isso na cara dele. E lá ela desabafa, dizendo que se ele for morrer, morresse sozinho. Mas não atrasasse ela enquanto ela estava fugindo. E com isso a tristeza bate em seu coração. Enquanto eles saíam, os infectados ainda não evoluíram. Então vocês podem finalizar eles destruindo a cabeça ou as espinhas deles. É só você não hesitar enquanto acaba com eles. E rapidamente ele finaliza ele, fazendo ele ir de base na hora. E lá, preocupado, ele fica, eu consegui. Logo a garota começa a chamar, pedindo para esperarem ela, e fica dizendo que aquilo tinha assustado ela e que ela estava muito preocupada e não conseguia alcançar eles. Logo o nosso prota põe um negócio na cara dela. Por que você nos seguiu de novo? Epa, menor de idade pode sair do vídeo. E ela implorava para eles levar ela. Vamos ajudar ela, afinal, ela é nossa colega de classe. Tanto faz, não temos tempo de lidar com ela de qualquer forma. Se quer vir junto, siga minhas instruções. Se não, vá se ferrar. E brabinha ela fica. Enquanto os zumbis caminhavam tranquilamente. Vamos tentar pular o portão, já que está bloqueado? Não, é muito perigoso. Eu vou subir para a sala de transmissão. E quando for a hora certa, esses monstros vão atrás dos alto-falantes. Essa vai ser a nossa hora de fugir. E sobre você? Não se preocupe. E lá ele começa a ir. Vai nessa, Tian Tian. Quando ele nota, a outra já estava preocupada, perguntando se ela estava bem. Duan Shuro, tá tudo bem? E ela confirma. Logo ela começa a lançar o charme dela para cima do amigo do nosso prota. Pois se não fosse por ele, ela não poderia estar junto com eles. E fica mostrando esses belos melões. Enquanto ela ataca ele, fica dizendo que ela iria começar com o melhor amigo dele, pois ela só podia confiar nele. E lá ficava já corado. Enquanto encosta seus melões, ela fica dizendo que o nosso prota era muito assustador e que ele fica gritando sobre lutar e matar toda hora. E mais corado ele fica, enquanto ela ficava jogando charme para cima dele. E lá mostra sua verdadeira natureza. Eu não achei que eu seria tão sortudo numa hora dessas. É tudo graças ao Tian Tian. Você está certa, eu sou um bom rapaz, mas eu não sou cuzão. Não fale mal do Tian Tian pelas costas, enquanto ele está lá fora riscando a vida por nós. Logo chegando a outra área, ele começa a jogar a latinha, fazendo os zumbis serem guiados pelo som. Enquanto eles saíam, ele ficava olhando. Esses caras ainda são fáceis de lidar. Chegando na sala de transmissão, qual é o botão que abre a transmissão mesmo? Logo um zumbi começa a aparecer por trás dele. Quando ele nota, ela começa a ir pra cima dele. Então logo agarra ela pelo pescoço. Ela é tão forte. Esse deve ser um infectado semi-evoluído. Não acredito que eles começaram a evoluir tão rápido. Não posso permitir que me mordam, já que eu ainda não tenho nenhuma resistência ao vírus. Logo ele começa a notar algo e vê as agulhas de crochê. Logo que ele pega, ele vai e atinge ela bem na cabeça. E assim finaliza. Enquanto ele estava ofegante, ele ficava lá pensativo. Eu não pensei que teria um zumbi na sala de transmissão. Essa passou perto. Ainda bem que era só um semi-evoluído. Olhando para o quadro, era ela, a infectada. Parece que ela era a locutora. Uma veterana com uma voz realmente gentil. E ela estava se escondendo aqui, tricotando um cachecol para o namorado dela. Pro dia dos namorados. E então, esse mundo... Que pena. E assim começa a atrair os zumbis falando no alto-falante, pois já era a hora da parte dos alongamentos. Os zumbis sendo guiados pelo som começam a ir até lá.
O Tian conseguiu, vamos. Se aproximando, percebe que o portão estava trancado. Saia! E logo ele corta ali rapidamente. Vigie o portão e espere o Tian voltar. Ela reclama dizendo para não perder tempo e ficava lá dizendo sobre se os monstros voltarem. De repente, o ônibus escolar começa a se aproximar. Vocês dois, entrem aqui! Ela diz que o ônibus da escola já estava ali e por que ele não estava indo. Eu vou esperar o Tian. Ela com raiva. Você é o Galfei da classe 2, não é? Entre rápido! Não, Zuo Tian não saiu ainda. Então a fedorenta começa a dizer que o Zuo Tian tinha dado cabo de um camarada, pois ela viu com os próprios olhos dela. O quê? E fica fazendo a cabeça dele, dizendo que era pra fechar o portão. Verdade, a gente tem que fechar o portão. Galfei, para de besteira e entre no ônibus. Ela continua falando, dizendo pra ele não ferrar tudo por conta do amigo dele. Duan Shuro, como esperado, você é uma fedorenta que apunhala pelas costas. O portão não vai ser fechado e eu vou matar todos que tentarem. E lá com raiva ela fica enquanto todos eles ficavam apenas observando, perguntando o que é que estava acontecendo, com seu olhar de determinação. Vou tirar seus pontos e te dar uma advertência depois. Não vamos mais perder tempo, vamos pra cidade. E lá ele fica, demonstrando ser um verdadeiro amigo. Então ele grita, tirando todo o sentimento. Eu consegui. De repente o Amon começa a puxar ele quando vemos era uma mega zumbi. Preparando para atacar, ele coloca o machado bem na frente dela. Mas que droga, eu não vou conseguir aguentar por muito tempo. Morrer assim quando sequer não tem uma namorada. De repente a cabeça dela é desconectada, fazendo ele ficar surpreso. E quando vemos era o nosso prota. Quase não consegui. Não estar no ônibus não é tão ruim. Seria mais perigoso se tivesse o infectado lá dentro. E ir pra cidade, isso é tipo pedir pra morrer. Eu só estou irritado com o Duan Shuro, aquela filha da mãe. Tá tudo bem, temos que achar um lugar para descansar antes. É bom que o Afei não entrou naquele ônibus. Da última vez naquele ônibus, um estudante que estava escondendo os machucados do nada começou a se transformar. E fez o ônibus inteiro bater. Todos nós apressamos e saímos do ônibus. Mas o som da batida atraiu um monte de zumbis para perto. Lá atrás, nós desesperadamente tentamos fugir. Enquanto eles tentavam entrar, apenas implorava. E a outra continua culpando eles. Sem chance que eles vão abrir a porta. Afei? Eu não posso correr com minha perna machucada. Vai em frente e fugir sozinho. E lá ele apenas relembrava de tudo. O meu eu fraco naquela situação deixou meu parceiro e fugir sozinho. Tian, por que você está no mundo da lua? Como alguma coisa, eu conheço um bom lugar para descansar aqui perto. Eu ganhei essa chance de refazer tudo, porque Deus não queria que eu deixasse nenhum arrependimento. Então chegam até a garagem Oujia. Tá falando desse lugar? Sim, um dos meus parentes abriu essa garagem e deixou as chaves comigo. É melhor ter cuidado. Fecha a porta bem firme e aí vamos checar a parte de dentro. Quais são seus próximos planos? Meu celular não tá conectando, então eu quero ir para casa ver meus pais. Sua família está no município de Ji, né? Eu também estou indo para lá, mas eu quero achar alguém na cidade antes. Achar alguém? Não me diga, é uma garota? Cara esperto, quando você conseguiu uma namorada? Fei, você é muito otimista. A noite chega e os zumbis começam a bater. Não se preocupe, é impossível eles roubarem a porta. Vou te ensinar uma coisinha. Na verdade, nós somos os primeiros infectados com o mesmo vírus que esses monstros. Quando esse vírus veio à tona, mutações repentinas aconteceram. A maioria das pessoas se tornaram monstros quando as mutações repentinamente fizeram o corpo delas desmoronarem. Mas um pequeno número de pessoas conseguiu resistir às mutações, possivelmente até mesmo controlando elas. Através do controle da evolução do seu corpo, podem os alimentar grandemente. A qualidade do nosso corpo. Através do controle da evolução do seu corpo, podemos aumentar grandemente a qualidade do nosso corpo, incluindo ganhar resistência ao vírus. Tian, como você sabe de tudo isso? Não se preocupe com isso, me copie. Eu vou te ensinar um método de respiração que aumenta a velocidade da sua evolução. Precisamos ganhar resistência ao vírus primeiro. Com esse ritmo, calmamente foque em cada pedaço do seu corpo. Se alguma coisa arder, é porque o vírus está escondido no seu corpo. Você tem que controlá-lo. O vírus irá gradualmente se acumular em alguma parte do seu corpo. Essa parte determinará seu caminho de evolução. Igual a antes, minhas palmas evoluíram. Se o vírus se reúne nas palmas, forma pequenas linhas. Pessoas como eu são conhecidas como evolucionários das linhas das palmas. Essa é a forma universal de evolução. Significa que as habilidades aumentam uniformemente, me deixando na média em todos os aspectos. Em outras palavras, lixo. Mas não é muito ruim também. Eu descobri esse método de respiração que pode aumentar a velocidade de evolução antes de morrer. Eu passei por muitas coisas para conseguir isso da última vez. E dessa vez eu tenho uma vantagem absoluta, que é ter experienciado toda a próxima década antes de todo mundo. Então em algum canto da cidade o nosso prota estava guiando essa garota, logo tropeçando cai. O que foi? Você tá bem? E lá ela parece que torce o tornozelo dela. O zumbi se aproxima e ele começa a carregar ela. Ela fica dizendo para não se preocupar com ela e fugir. Não seja idiota, eu vou me certificar de que você viva definitivamente. E lá eles continuam correndo. Mas que droga, a ponte tá quebrada. Os zumbis vai se aproximando. Ela fala para ele que não teria outro jeito e ele teria que colocar ela no chão.
Não, eu definitivamente vou te fazer sobreviver. Então se segure firme. E assim, com toda a força, ele salta, fazendo ela ficar surpresa. Assim que ele cai do outro lado, ele logo percebe que ela começa a cair. E quando vemos, já era tarde demais. Ela cai lá pra baixo. Logo ele acorda, pois ele teve um sonho. E os dois estavam agarradinhos lá. Ele, rapaz. Peitos. Que merda, seu retardado. Que horas são? Eu nunca mais vou deixar você dormir no mesmo quarto que eu de novo. Então amanhece. Tiantian, você realmente está indo? Sim, essa pessoa é realmente importante para mim. Tiantian, traga ela de volta logo então. Como se você precisasse me falar isso. Então com a moto dele, eu não vejo nenhum zumbi lá fora. Você tem que tomar cuidado, certifique de que ninguém entre. Lembre-se, ninguém. Entendi, eu não sou criança, você devia só... E assim ele vai embora, volte logo. Enquanto acelera a moto, o outro ficava olhando. Você tem que voltar em segurança, Tiantian. Eu não disse pro Galfei que a pessoa que eu estou procurando era a minha namorada na vida anterior. O nome dela é Xuan Xuan, a pessoa mais importante da minha vida. Mas agora, ela e eu ainda somos estranhos que não se encontraram. Chegando até a loja de conveniência, eu não me lembro dessas ruas de 10 anos atrás. Notando algo se movendo, quando ele percebe, era o zumbi se aproximando. Então logo prepara para atacar e finaliza os dois na mesma hora. Um monte de lixo assim por aqui. Logo ele escuta um grito. Humanos? Então vemos que os zumbis estavam atacando essas mulheres. E assustada, elas ficavam mais ainda. O zumbi quebrando o vidro começa a atacar elas. Então nosso prota vem segurando ele pelo cinto e empurra ele para longe. Ela, surpresa, percebe que ele se aproximou e começa a dar cabo de um por um. E a outra apenas observava a força do nosso protagonista. Então, como ninja, ele se teletransporta e pega ela e logo manda um suplex nela. Com esse chute, posso dizer com certeza que minha força e taxa de reação aumentaram, como esperado. Tendo evoluído mais rápido do que todo mundo, me faz incrivelmente forte nos primeiros estágios, mesmo com um do tipo universal. E assim chama os outros para vir para cima dele. O tempo passa e todos os zumbis já foram derrotados. E lá cansado ele estava. A outra fica agradecendo. Não me agradeça ainda, esse lugar não é mais seguro. Temos que sair agora. Ela pergunta se sair para onde. Tem uma loja de conveniência logo à frente. Vão para lá e se escondam. E ela pergunta dele. Eu vou lá depois. E assim começam a se retirar. Ele começa a jogar gasolina no carro. Minhas habilidades para tudo estão aparecendo gradativamente, enquanto as linhas começam a se formar. Ainda assim, eu tenho uma pequena sensação que eles estão aqui. E assim os zumbis aparecem. Então as duas já estavam lá dentro da loja de conveniência e a criança perguntava se o nosso prota ia ficar bem. Ela confirmava que não sabia e pediu pra ela esperar. A outra, não querendo, pedia pra ir junto. E ela só pediu pra ela seguir ela. E do lado de fora logo os zumbis começam a se aproximar. Ele preparando um cigarete e logo lança direta na gasolina. E lá a grande explosão acontece, deixando ele na sua pose de fodão. A outra, observando, se perguntava quem era ele. Eu não disse pra vocês esconderem na loja de conveniência? Chegando até lá, ela é sua mãe? E ela confirma que era a irmã dela. Aqui, achei isso dentro do carro. E assim agradece a ele. De nada. Enquanto ele bebia, ela observava e ela perguntava se ele achava a irmã dela bonita. Sim, por quê? E logo manda pra ele, perguntando se queria virar o cunhado dela, pois a irmã dela não tinha um namorado ainda. Crianças não deveriam falar besteiras assim. A outra, preocupada, falava que eles não deviam beber e comer dessa forma, pois isso era tipo roubar. Devolva então. Alguém vai vir e vai pegar se você não fizer isso de qualquer forma. E lá ela começa a dizer que a sociedade tinha mudado completamente em um piscar de olhos e que ela estava ensinando em uma escola para garotas. Logo quando ele ouve, uma escola só para garotas? É a escola Xing Xing? E ela confirma, você conhece a Su Huo Xuan? E a criancinha apenas ficava lá fazendo a sua carinha. Desculpe. E ela falava que era professora e perguntava se conhecia ela. Somos amigos, eu acho. Estou indo encontrar ela na escola. Mas a Xuan Xuan ainda não me conhece. Ela começa a explicar que ela poderia ainda estar na escola, pois ela foi ontem cedo, mas ainda estava tendo aula como sempre. E fica dizendo que essa garota era muito esperta e que não teria como ter acontecido algo com ela. E lá ela ficava pensativa se ele estava passando por todo esse perigo e se eles eram mesmo apenas amigos ou namorados. Então aproveita que ele estava assim e logo lança aquele beijão no rosto dele. E coradinho ele fica, o quê? E assim ela diz que esse era um beijo de agradecimento e de despedida e que a partir de agora eles teriam que se separar. E a outra, triste, começa a gritar dizendo que não, perguntando se não podia seguir ele, pois ele era um cara legal, iria proteger eles. Quando ela confirma, e lá o nosso prota apenas calado ficava. Ela começa a pedir pra ela ser bonzinha e falava que o nosso prota tinha as suas prioridades e iriam encontrar ele algum outro dia. Enquanto ela chorava, ele passa a mão na cabeça dela e diz, você sabe dirigir? E ela confirma. Se apressa então, vamos sair daqui. Então na moto eles começam a acelerar e todos eles estavam juntinhos. É assustador como o mundo ficou assim. É um vírus que nem nos filmes de terror. Tentem pensar nisso dessa forma. Ela pergunta pra onde eles iriam. Certo, nós chegamos. Vamos com esse. Destravar esse tipo de carro é minha especialidade. Ela perguntava como ele sabia roubar o carro e dizia que isso tudo era ilegal. Estudante? É mesmo, eu ainda estou com a calça da escola. E fica dizendo que se ele quiser encontrar ela, ele deveria ir para uma delegacia, pois a escola seria perigosa demais. Delegacia? Quer que a polícia encontre a Xuan Xuan? E ela confirmava.
É daquele policial que está falando? E lá aparece ele, fazendo ela ficar surpresa. Professora, posso saber qual o seu nome? E ela diz que o nome dela era Lu. Senhorita Lu, esse mundo já se transformou em algo além da sua imaginação. E lá finalizando o zumbi, fazendo ela ficar surpresa. Nada mal, esses caras tinham bons equipamentos, mas infelizmente não tinham uma arma. Infectados normais não devem conseguir morder através desse tipo de roupa de combate e das luvas revestidas. Senhorita Lu, tome isso, nunca se afaste da sua arma. E ela confirmava, a ordem publicada se foi. Se quiser sobreviver, vai ter que depender só de si mesma. Isso é o máximo que eu posso fazer por vocês. Eu modifiquei o carro. Só repitam o que eu fiz para dar partida. Vocês devem procurar pelo meu amigo. Só diga a ele que Zhou Tianchen as enviou para cá. Então ela confirma, chamando ele de Zhou Tianchen, e ele fala que sim. Então mais uma vez ela fala que o nome dela era Lu Tiaoyu e o nome da irmãzinha dela, Lu Tiaoshui, e era para ele tomar cuidado. Sim, igualmente. E assim eles vão embora. Então antes de partir, ela fala para ele que ele deve voltar em segurança. Eu vou, não se preocupe. E assim vão embora. A irmã mais nova fica dizendo que ela vai perder a chance quando o nosso prota achar a namorada dele. Ela meio cabisbaixa falava que ela sabia, mas ela não sabia o que fazer. E a outra apenas falava que os adultos era muito estranho. Então chegamos até uma nova área e o nosso prota estava lá. Droga de tráfego. Até minha moto não irá passar. Tanto faz, vou andando. Não é tão longe assim. Enquanto eu caminhava, ele nota algo. Um carro de polícia. Talvez tenha uma arma lá. E assim ele caminha e vai notando cada detalhe. Então quando ele olha lá dentro, ele vê. Ótimo, ali tá ela. Logo o zumbi começa a aparecer e nosso prota já se afasta. O zumbi então começa a quebrar o vidro, fazendo ele ficar surpreso. Ah não, os carros estão por todo lado, eu não consigo me afastar o suficiente. E assim ele vai atacando. Ele assustado logo fica, mas desvia rapidamente, fazendo o zumbi bater a cabeça no outro carro. Quando ele nota já era tarde, o alarme dos carros começa a tocar um atrás do outro. Então chegamos até uma nova escola no primeiro ano, classe 4, e no meio daquela sala, algumas garotas estava lá, apenas com medo. A outra, desesperada, apenas ficava lá. E uma delas começa a falar que tinha alguém na rua, pois ele parecia que tinha dado cabo daqueles monstros. E quando percebemos, era o nosso prota. 2 silenciadores, 35 balas, não é suficiente. Enquanto ele lutava, as garotas gritavam que ele estava cercado. Elas se perguntavam por que ele estava em cima do ônibus em vez de correr. A loirinha falava que ele preferia ficar em lugares altos para evitar de ser cercado. Então o zumbi começa a usar a inteligência e subir. E nosso prota estava lá. Ei, eu permiti que você subisse aqui. E assim finaliza o zumbi. Quanto mais zumbis aproximava, mais ele ia dando cabo. Caiam dentro, eu vou fazer picadinha de vocês. Então elas começam a bolar um plano de querer usar o nosso prota para ser salva, pois elas iriam fazer uma bandeira e com isso o nosso prota seria traído. A loirinha ficava em dúvida se ele ficaria vivo ou não. E lá o nosso prota continua destroçando tudo, pois mesmo que tenha muitos zumbis, ele ainda ficava dizendo, eu não vou morrer aqui. Então depois de muito tempo, todos os zumbis já tinham ido de base e lá ele cansado ele já estava. Esse é o último, não posso continuar por mais tempo. Eu realmente quero só fechar os olhos e deitar. O zumbi logo avança para cima dele, ele colocando o pé de cabra na boca dele, apenas segurava com a força e com a fúria gritava, você é um lixo que nem evoluiu pro segundo estágio, ousa tentar me comer. Lá ele! E lá finca na cabeça dele, fazendo ele voar para longe, e com um tiro esbagaça ele, e cansativo ele já estava. Logo ele cai deitado. Eu acabei de passar dos meus limites, essa é minha oportunidade de cultivar minha resistência ao vírus. Talvez eu possa passar dos meus limites. Então a outra grita dizendo que ele tinha matado todos eles. A outra fica surpresa perguntando qual era a condição dele, e apenas avisava que ele estava sentado, pois parecia que ele estava descansando. E em dúvida apenas continuava se ele iria salvar elas ou não, pois estava tudo escuro. Consigo sentir isso, e é claramente a hora. Aos poucos, manipulando as células modificadas de Ebola e reunindo elas no lugar de origem. Depois do primeiro estágio, os lugares reunidos vão formar um padrão, aumentando minha capacidade física. Então aparece sistema ativado, 10.000 habilidades. O pé de cabra parece mais leve. Agora eu devo conseguir matar os infectados não evoluídos facilmente. Acho que eu tenho 2 vezes a força de um humano normal agora. Eu não testei minhas outras habilidades ainda, mas elas devem ter sido fortalecidas também. Mas o mais importante agora ainda é a recuperação, imunidade e... Agora eu consigo sentir o objeto dentro de um raio de 5 metros. Quando estou no modo de percepção, sobe para 20. Mas o problema é que isso restringe meus movimentos. Mas não é nem de longe tão forte quanto o sistema espiritual. Antes, a distância sensorial de Xuan Xuan era de 1 quilômetro inteiro. Xuan Xuan, você está na escola? Eu estou indo te encontrar. Então naquela noite, apenas pensativo ele ficava. Tem 2 sinais de vida, acho que são infectados. Meu alcance de detecção não é grande o suficiente. Deve ter mais deles.
Então, jogando a garrafa, começa a atrair os zumbis. São 5 deles, do tipo não desenvolvido. Com minhas habilidades atuais, eu devo conseguir cuidar deles. Eu posso também usar essa vez para testar minhas habilidades depois de evoluírem. Então ele salta lá de cima e finaliza elas ao mesmo tempo. Meus reflexos e coordenação aumentaram pelo menos em 3 vezes. As outras zumbis começam a avançar. Os movimentos difíceis dos filmes, eu posso fazer eles a qualquer hora. E lá finaliza elas. Agora esses infectados, nível 1, não serão nenhuma ameaça para mim. Então dentro da sala as outras falavam que estava com fome, pois se continuassem assim, elas iriam morrer mesmo que não fossem atacadas pelos zumbis. Então elas começam a bolar um plano para poder sair dali, pois não tinha nenhum dos zumbis no corredor. Mesmo confirmando que ali não seria seguro para sair à noite, elas continuavam falando que ficar ali seria muito perigoso por conta da fome. Então a loirinha confirma, dizendo para ela pegar a lanterna. Elas começam a sair à noite e começam a caminhar. Com um plano em mente, ela falava que elas teriam que ir para a sala 2, pois lá tinha um gordinho que gostava de lanches, e a outra iria olhar a sala 3, e assim confirmava. A loirinha dentro da sala ficava observando esse hamster que chamava ele de Sangue Bial. Logo ela nota uma água bem ali do lado dela e fica feliz. De repente algo começa a acontecer e nosso prota aparece. Tem pessoas acima. Ela apenas se perguntava se tinha acontecido alguma coisa com as amigas delas e pedia pro hamster soltar ela. De repente do lado de fora, a outra ficava correndo, pois um zumbi apareceu. Quando ela tentava fazer alguma coisa, já era tarde, pois a amiga dela já estava sendo devorada bem na frente dela. Mesmo que ela tentasse fazer alguma coisa, não tinha mais como, pois já era o fim para as amigas dela. Tanto de um lado quanto do outro, as duas já era. Enquanto o zumbi devorava, a outra apenas ficava lá. Quando o zumbi percebe a presença dela, ela começa a correr pedindo socorro, mas chegando até nosso prota. Droga, eu não esperava que aqueles barulhos de antes iria atrair tantos infectados. Ele prepara as pistolas. Eu vou usar as armas então, não quero me machucar aqui. Entrando em algum lugar, depois de tudo, esse infectado tá evoluindo. Não se passou nem 2 dias, sempre foi tão rápido assim. Eu tenho 25 balas sobrando, eu tenho que economizar mais elas. Então, notando algo, aqueles infectados estão atacando a janela. Parece que tem sobreviventes lá dentro. Só pra checar, vou usar minha habilidade de detecção. Os arredores são seguros por enquanto, mas a pessoa naquela sala deve ser uma garota. E assim ele se prepara. A outra apenas ficava lá, dizendo pra eles não entrar. Logo ela nota que não tinha mais som e se perguntava se ele já tinha ido embora. Ela com medo se afasta. Abra, não sou infectado. E assim, ela abre ficando de frente dele. Logo ela pergunta se ele teria comida, pois ela estava com fome. E assim, tanto por hamster quanto pra ela, eles começam a comer. Ei, estudante, você conhece Su Hu Xuan? E ela confirmava dizendo que ela era a rainha da escola. E perguntava se ele estava procurando por ela. Sim. Ela começa a falar pra ele que tinha um monte de estudantes que estavam fugindo e que alguns deles se esconderam. E que se ela estiver viva, ela com certeza vai estar se escondendo. Eu entendi. E assim ele nota o colar. Quando ele pega, onde você conseguiu esse pingente? Ela pedia pra ele soltar, pois isso era dela. E lá ele apenas ficava encarando ela, fazendo ela ficar toda coradinha. Você... Por acaso seu pai é Lu Hei-Yang? Ela perguntava se ele conhecia o pai dela. Sim, ele é um amigo meu. Logo tocando nela, me siga, vou te levar pra ver seu pai. Ela falava pra ele tirar a mão e falava que não queria ver o pai dela, pois ela iria seguir ele já que ele tem comida, mas vai estar tudo bem enquanto ela não morrer de fome. Isso é bom também, negócio fechado. E assim apertam a mão do outro. Então mais uma vez começa a relembrar do passado. Não tivemos sorte mesmo, não conseguimos nenhum recurso. Vamos parar por hoje, entre no carro, vamos voltar para a base. Logo então ele começa a notar algo. Tio Lu, alguma coisa tá errada. Eu também senti isso. Então um zumbi evoluído começa a aparecer. E lá estava ele. Tipo, gás! Tem só 2 de nós aqui, não acho que podemos cuidar dele. Não entre em pânico, me cubra, eu vou cuidar dele. Vamos acabar com isso logo. E assim ele avança rapidamente. Ele é tão rápido. E assim picota aquele bicho. O bicho gritando começa a bater nele, fazendo ele voar para longe. Tian-Tian! Entendi. E assim começa a atirar. O zumbi começa a olhar pra ele. Merda, eu tô sem munição. E assim avança tentando finalizar o nosso prota. Quando ele pensava que era o fim, o outro avança. Nem pense nisso. Então prepara um ataque, faz picadinho do zumbi. E lá ele finaliza. Tão perto. Tio Lu, como sua velocidade aumentou tanto? Então mostrando o trincadinho, ele começa a mostrar. A tatuagem cobriu tantas partes. Incrível, você evoluiu de novo. Como esperado do lutador número 1, Tio Lu. Para, você tem que praticar os exercícios de respiração que eu criei direitinho também. Chegando em outra área. Tio Lu, tá olhando o quê? Esse é o presente que eu dei pra minha filha de aniversário. Esse pingente veio em um par e ela tem um exatamente igual a esse. Filha? Nunca vi você falar sobre ter uma filha antes. O nome dela é Lu Lancha.
Minha esposa nos deixou, sendo eu só um soldado. Então não tenho tempo para ficar com ela. E onde ela está agora? Ela deve ter 18 anos agora. Isso, se ela ainda estiver viva. Quando o vírus veio à tona, eu ainda estava em uma missão com minha equipe. Se eu estivesse com ela, então ela deve estar bem. Então ele se aproximando perto dele, tenta acalmá-lo. A filha de alguém tão forte não deve ser fraca. Ela deve ser tão forte quanto você. E assim naquela noite, ele começa a ensinar a técnica de respiração para ela. Pratique isso hoje, vamos sair amanhã. E assim começa a mostrar. Ótimo, já estão se reunindo. Mesmo que não seja muito, conseguir juntar tanto assim já é muito bom. E lá apenas ficava no cigarete, pensativo. Antes de eu reencarnar, o tio Lu, que é tanto meu mestre quanto meu amigo, passou por muita coisa para fazer esses exercícios, mas eu fui o único que ele ensinou. Agora, depois que reencarnei, estou passando isso para a filha dele. Será isso o destino? Então começamos a chegar em um novo local e alguns grunhidos é escutado. E quando vemos era um zumbi em fase de mutação. Todos os tipos de DNA e vírus estavam se formando em um único local. E lá ela se transforma nesse novo zumbi. Voltando lá para a escola, sabe como usar isso aqui? Ela diz que deve saber porque o pai dela tinha ensinado. Lembre de manter sempre a trava de segurança. Ela se pergunta se isso era porque ela não sabia quando poderia estar em perigo. Correto, você entendeu rápido. Ela continua olhando, dizendo que deve ser porque ela já viu muitas pessoas morrerem. Só fica aqui e pratique. Não deve ter problema desde que você não faça barulho. Ela pergunta se ele usou a técnica de respiração para derrotar aqueles infectados sozinhos. Você viu? Ela confirma e diz que foi assustador, mas ela também diz que quer ser forte igual a ele. Pratique aqui se quiser isso. Onde fica o gerador? Ela começa a dizer que era no porão, atrás do armazém, e que era realmente escuro lá, e era para ele levar uma lanterna. Usei a habilidade de percepção. Nenhum infectado foi detectado nas proximidades. O melhor jeito de ter certeza de que não tem outras pessoas na escola é fazendo um anúncio pelo alto-falante. Achar essa sala é importante, mas tem algo errado. A corda que eu achei quando estava saindo do carro vai ser útil. Esse é o terceiro andar, deve ser o suficiente. Ele começa a descer. Tem muitos infectados nos corredores. Não posso perder meu tempo com eles. Assim que põe o pé no chão, ele começa a observar. Essa sensação de insegurança estava aqui desde que tudo começou. Os infectados sofreram mutação? Eu tenho que entrar, não importa como. 8, 9, 10. Modo de percepção. Não detectei nenhum infectado. Será que eu me enganei? Ele coloca a pistola e começa a observar. O porão é bem grande. Parece que minha detecção falhou. Não posso abaixar a guarda. E um dos zumbis começa a aparecer, apenas observando o nosso prota. Aqui está, sala do gerador. Assim que ele abre, começa a ouvir um barulho. Ah, que azar! O zumbi notando, logo avança pra cima dele, mas leva um bem na cabeça. E de repente um dos grandão começa a aparecer por trás dele. Droga, nada bom! Um infectado do segundo nível. Logo ele desvia, pois a pancada foi grande. Ah, eles evoluem tão rápido. Os ossos de um infectado de segundo nível são extremamente duros, principalmente o crânio. Se eu tivesse uma arma pesada. Logo ele prepara o ataque, mas nada acontece. Droga, não teve efeito mesmo. Vamos sair daqui primeiro. Ele correndo, o zumbi começa a gritar. Acha mesmo que ainda pode me matar depois de me seguir até aqui? Em um lugar aberto, eu tenho espaço suficiente para lutar contra você sem pressa. Então com o pé de cabra mirando no queixo dele, faz ele levar a pancada e girar que nem Beyblade. Assim que ele cai no chão, ele começa a se levantar como se nada tivesse acontecido e manda o seu rugido assustador. A outra garota apenas observava e notava que tinha um som. E quando vemos alguns zumbis se aproximava e mais aparecia. Está chamando por infectados? Eu não vou deixar! E assim tenta mais uma vez acertar no crânio dele, mas o crânio era muito duro e nosso prota continua batendo até não se aguentar mais. Só morre de uma vez! Quando ele nota os zumbis já estavam começando a descer pela escada, o outro já começa a se levantar. Tem muitos, eu vou subir as escadas e lutar usando vantagem de terreno. Então é hora de recuar. E assim ele começa a correr. Os zumbis começam a perseguir a ele. 1, 2, 3, 4. 4 deles. Os outros não vieram? Parece que eu tenho uma chance. Esse cara não evoluiu completamente ainda. Geralmente os de nível 2 só conseguem chamar por 10 infectados de nível 1 por um pequeno período de tempo. Vamos acabar logo com isso. Assim que ele sai, começa a mirar e atira no crânio do outro. Preparando o pé de cabra, começa a bater e cortar cada um deles como se fosse manteiga. O zumbi do crânio duro já estava apenas observando. A pistola não consegue matar um infectado de nível 2, mas o impacto das balas na cabeça vai atrasar ele um pouco. Ele correndo acerta novamente. Eu posso criar uma abertura. Quando ele percebe a primeira camada do zumbi, foi de arrasta pra cima. As coisas mais assustadoras sobre infectados de segundo nível é que eles podem usar ataques furtivos e chamar ajuda. Em uma situação de 1 contra 1, eles são bem mais resistentes também. Hora de voltar e ligar a eletricidade. Esse cara atrai os infectados da escola toda pro primeiro andar. Ele começa a voltar. Enfermaria? É isso. Isso deve ser suficiente. Álcool medicinal, esse é do bom. Ele começa a jogar pela janela e cai perto dos zumbis. E mais vai jogando e logo prepara um coquetel. Agora que vocês todos estão juntos, adeus.
e assim causa uma grande explosão. A outra apenas observava tudo de longe, chamando ele de forte, e logo nota que a eletricidade voltou. Então ele começa a falar no som. Por que não tá saindo o som? Deixa pra lá. Xuan, não. Surru, Xuan. Eu estou aqui para te salvar. Se você ainda estiver na escola, me encontre no portão amanhã de manhã. Vou te esperar lá. Você pode estranhar, já que somos estranhos, mas espero que possa acreditar em mim. E lá finaliza. Espero que você ainda esteja por aqui. Voltando para a sala, ela diz que ouviu toda a transmissão e confirma se a Su nem conhecia ele. Sim, isso mesmo. Ela disse que estava entendendo agora, já que ele estava carregando a tocha para ela. E então vemos o ponto de vista dela. Em uma tarde ensolarada, você viu a Su saindo da escola. E foi amor à primeira vista. Stalker. E então você se apaixonou loucamente por ela. E assim finaliza dizendo que deve ter sido isso. Logo dá um tapão na cabeça dela. Não fale besteira. Vá descansar agora. Vamos sair daqui amanhã de manhã. E lá fica tristinha. Então amanhecendo, ela começa a acordar. Amanheceu, agora vamos. Ela começa a notar algo e avisa o nosso prota que tinha gente no portão. Então ele começa a correr rapidamente. Ele vai se aproximando perto dessas garotas e logo ficava feliz. Ótimo, eu finalmente pude te encontrar de novo. Então ele grita, Xuan! E quando as duas olham, começa a mostrar a sua mega beleza. É o quê? Esquece, me diga uma coisa, você sabe onde Hu Xuan está? Elas falam que não sabia, e a outra se aproximando começava a falar que elas vieram por causa de ajuda. As outras começam a se esfregar nele, perguntando se ele queria ficar com elas. Quando ele olha, vazem daqui. E lá ficam sem acreditar quando de repente o pequenininho aparece. Enquanto ele continua, a dona dele pediu para ele parar de andar por aí. Então nosso prota começa a notar. Você foi mordida? E ela fica nesse estado. Você foi mordida! A outra gritava e ficava xingando ela, dizendo que ela tinha sido mordida e porque não tinha dito para ela. E ela falava que foi só um arranhão. Pela sua aparência, faz cerca de 20 minutos. Você vai se transformar em cerca de 1 hora. A outra com medo apenas confirmava que tinha sido apenas um arranhão. Então sua amiga xinga e empurra ela para longe. E assim começa a pedir pro nosso prota levar ela, pois ela não tinha sido mordida. Então a outra com raiva começa a chamar ela de ingrata, pois ela tinha dado uma parte da água dela. E a Maria Chiquinha fica dizendo para soltar ela. Então ela começa a tentar fazer a cabeça do nosso prota para levar ela e não ficar junto com esse monstro. Quando a outra ouve que chamou ela de monstro, logo dá aquele mordidão, fazendo ela também ser infectada. Então todos percebendo, ficava lá se perguntando o que é que ele estava fazendo e que isso doía muito. E com sua risada macabra, apenas falava que ela tinha chamado ela de monstro, por isso que ela tinha dado essa mordida. Ela já começou a se transformar, o que significa que você provavelmente está infectada agora. E lá se lamentava enquanto a outra ficava em seu estado de Psychopath. Ele olhando, a Xuan não está na escola, vamos embora. E assim se retiram dali. Logo ele começa a notar. Ela pergunta o que era. A moto que eu deixei aqui sumiu, parece que vamos ter que andar. Então os dois começam a se olhar. Ele se chama Sangue Bial e ela confirma. Ele é muito especial, pode ser útil depois. Posso sentir algo no corpo do Sangue Bial. Acho que ele evoluiu. E ela perguntava se o hamster dela tinha evoluído mesmo. Talvez a única pesquisa que temos sobre esse vírus é baseada na experiência. Podemos ter coisas que eu não sei. Ela pergunta como ele sabia do incidente, já que tinha acontecido somente há 4 dias. Se eu dissesse pra você que voltei no tempo, você acreditaria em mim? E ela confirmava. Você realmente acredita em mim? Esquece, podemos prestar mais atenção nisso depois. Ele pode ter mais poderes que não conhecemos. Logo nota algo. Teve tiros? Ela pergunta o que foi, pois ela não tinha ouvido, mas ela falava que tinha uma delegacia ali perto. Delegacia? Vamos olhar. E assim ele fica satisfeito. Chegando até a delegacia, os policiais já estavam acabando com todos os zumbis e um por um ia sendo derrotado, enquanto ele ficava lá de boa. Velho Lin, não podemos aguentar muito tempo, estamos quase sem balas. Tenta aguentar, nós só evacuamos parte dos cidadãos. Temos que ganhar mais tempo para eles fugirem. Droga, forme uma linha defensiva, formação B. A outra se tremia, pois ela achava que estava seguro de estar ali. Não existe mais nenhum lugar seguro nesse mundo. Você tem que confiar apenas em você mesmo. Assim que ele nota, começa a se aproximar de algo. Ela pergunta para onde iriam. A gente vai subir. Ela perguntava se não iria ajudar, e ele manda ela fazer silêncio. Então começa a notar algo. Espere aqui e não baixe a guarda. Assim que ele nota os zumbis, começa a se aproximar e dá rasteira neles, dando cabo de um por um. A outra, quando observa, o Sangue Bial começa a fazer barulho, e ela pede para ele ficar quieto, enquanto ele continuava lutando. Quando ele ia finalizar, algo aparece por trás dela. Atrás de você! Quando ela olha, o zumbi se prepara para morder ela. Garota! O zumbi batendo na mão dele faz a pistola sair da mão. Então ele com a própria mão começa a bater na cara dele, fazendo ele voar para longe. E então com toda a fúria começa a girar o pescoço dele. Ele então grita para ela atirar. Então ela com a arma na mão começa a se tremer, dizendo para não se aproximar. Mas o zumbi quando se aproxima, ela atira com toda a delicadeza e faz a cabeça dele ser explodida. E assim derrota o zumbi na mesma hora. E lá sem acreditar ela fica. Ele estende a mão.
E ela pedia desculpa pra ele, dizendo que não devia ter ficado distraída. Preste atenção ao seu redor quando estiver lutando. Parabéns, você matou seu primeiro infectado. E lá coradinha ela fica. Eu olhei ali, podemos ver a luta por aquela janela. Ela pergunta por que não iria ajudar. Esse tipo de tiroteio vai atrair muitos zumbis de quilômetros de distância. E é perigoso demais. Ela apenas ficava dizendo que eles tinham armas. Essa é uma cidade. Eles só têm 10 pessoas. Como que vão lutar com um exército de 10 mil mortos-vivos? Seria loucura tentar ajudar. Então ela pergunta pra ele por que eles não iriam embora então. Não, vamos esperar. Vamos pegar as armas depois que eles saírem. Então voltando pro tiroteio. Velho Lin, não podemos aguentar mais. Vamos recuar antes que sejamos cercados. Certo, recuar! Atenção a todas as unidades! Preparem-se para recuar e façam a formação original! A garota fala que eles recuaram. Certo, junte tudo o que precisamos e vamos sair. Ela fala que procurou em todo lugar e só tinha achado isso de útil. Pegue a faca e coloca o resto na mochila. Para que vamos usar uma chave de carro? Ela fala que combinava com o carro lá embaixo e talvez funcionasse. Podemos testar. Isso é um caso de emergência. Leve como reserva. Estamos com falta de balas, então use com cuidado. E ela confirma. De repente ela tenta acertar o nosso prota. Ele olhando pra ela, ela começa a falar pra ele que ele tinha dito que as lutas faria ela ficar mais rápida. Correto. A filha de um cara fora do comum é fora de comum também. E lá com a cara inchada começa a dizer que ela não queria ser um fardo. Ela pergunta a ele se tinha outros evoluídos, pois ele tinha falado sobre isso antes. E onde é que eles estavam. Estatisticamente, só 1 em 100 vão evoluir para o segundo estágio. Mesmo que os infectados de segundo nível tenham força e velocidade melhoradas, eles ainda estão dentro da capacidade humana. Mas o perigo é que eles aprendem a atacar de surpresa e chamam a ajuda dos outros. Armas pesadas ainda são úteis contra eles, já para os acima do segundo estágio. Não vamos encontrar eles tão cedo. Ela pergunta quanto tempo para eles evoluírem. Infectados de primeiro estágio precisa de 1 semana, até 1 mês para evoluírem para o segundo estágio. Aqueles que encontramos no porão deve ser um caso especial. Além disso, a evolução não estava completa. Olha, os infectados estão seguindo eles enquanto eles recuam. Vamos. Então chega a noite e eles vão até o carro. E ela pergunta se tinha dado certo. Deu sim. E assim fica feliz. Entre, está funcionando, pega os recursos. Chegando até a delegacia, ainda pode ter infectados ali. Então se lembre de ficar perto de mim. Ela confirma que não era mais criança e sabia disso. Deixe o Shang Biao no carro e tire tudo da mochila. E assim deixa ele lá. Enquanto eles entram, alguém apenas espiava eles. Chefe, a polícia recuou e os mortos saíram com eles. Mas... O outro olha. Mas o quê? Um casal entrou e a garota é bem bonita. Mas que droga. Você tá me zoando? Venham, vamos para a delegacia e procurar as armas. E também sequestrar a garota. E assim mostrava a gangue dos fedorentos. Lá dentro o caos reinava. Parece que a polícia limpou essa área. Vamos tentar o armazém. Ela pede para se separar. Claro, vou procurar no segundo andar. É melhor você ficar alerta. Ele usando a detecção. Nenhum infectado aqui. Ali deve ser o armazém. Ele começa a abrir a porta. Merda, tá trancada. E assim ele arromba. Logo ele percebe algo. Ótimo, ganhei na loteria. Assim que ele abre, o prêmio estava lá só aguardando. Esse não é todo equipamento da polícia, né? Parece que eles não tiveram tempo suficiente para cuidar desse lote. Achei uma mina de ouro. Vou continuar procurando. São todas coisas boas. E lá enquanto ele procurava, a garota apenas esperava ele. E falava que tinha uniforme de policial, colete à prova de balas, capacete e cacetete. E nada disso era útil. De repente escuta um barulho e ela achava que era o irmão dela. E quando vemos, era o grupo dos vagabondes. Quando ela percebe, os outros começam a falar. Segundo irmão, terceiro irmão, vocês sobem. O quarto irmão e eu vamos olhar aqui na frente. Ela prepara a pistola dizendo que tinha gente aqui. E ela tinha que se esconder. Enquanto ela estava escondida, o outro falava lá fora. Chefe, tem um armazém aqui. Calado, não deixe esses dois saberem que a gente tá aqui. Ela nota que eles sabem que eles estavam ali. Vamos olhar aqui. Certo. Chefe, nada útil aqui. Diz, vamos olhar os outros lugares. Beleza. Então rapidamente ele abre onde ela estava e lá os dois se entreolham. E ele já fica feliz. Voltando para o nosso prota, a mochila tá cheia. Hora de voltar à Lulancha. Ele começa a ouvir alguns passos. Alguma coisa está errada. Os vagabondes vai passando. Segundo irmão, aquele garoto com o bastão. Ele vai ser forte? Por que ter medo? O chefe é campeão de artes marciais mistas. Quem pode ganhar dele? E se ele tiver uma arma? Estamos em quarto, não precisa ter medo. Ele tá exposto enquanto a gente tá nas sombras. Eu vou me esgueirar até ele e acertar ele por trás com meu bastão. Segundo irmão, cuidado! Viu? Assim mesmo. E quando ele olha, o nosso prota aparece e dá-lhe uma bem na cabeça dele. Deve ter mais deles. Agora há pouco eles falaram do chefe deles. Ah não, a Lulancha deve estar em perigo. Voltando pra ela, apenas apontava. Garota, você pode abaixar a arma se estiver cansada. Não temos mais intenções, só queremos conversar direitinho com você. Ela fala que não tinha nada pra conversar e era pra eles vazar. A vida não é tão fácil quanto costumava ser. Abaixa a arma, podemos explorar juntos. E os dois se olhavam enquanto ria. Ela continua falando pra não se aproximar, senão ela iria atirar. Quando ela aperta, os dois notam que nada acontecia.
Garota, deixe-me te dar um conselho popular. Antes de atirar, você tira a trava de segurança primeiro. E então, o que você acha de sair comigo? Então ela coloca a mão fazendo carinho na mão dele. E lá ele achava que o plano estava dando certo. E lá, sem dó e piedade, falava que não tinha trava de segurança nos joelhos dela. E lá esmaga totalmente as boliquinhas dele. Ele sentindo tanta dor que cai de joelho, sentindo dor. Chefe, você tá bem? Pega ela, não deixe ela fugir. Ela correndo, ele se aproxima e agarra ela. Volta aqui! Ela pede pra ele soltar, mas já era tarde. Ele coloca a pistola na cara dela. Se você se mexer, eu atiro! De repente ele começa a sentir algo. O que é isso? Ela grita pelo nome dele. Tchá, é só um hamster. E assim Shang Biao começa a subir pela calça dele. E os dois começam a preparar a sua mega mordida. Depois que morde, ela se solta. Ai, pro inferno! Seu pedaço de merda deve estar cansado de viver! Assim que ele agarra, Shang Biao morde os dedinhos dele e começa a correr. Ela pede pra ele voltar. Vocês me forçaram a isso! Quando ela nota, ele começa a atirar e logo começa a tropeçar. Assim que ela cai no chão, nosso prota se aproxima perto dela e ela chama pelo nome dele, pedindo pra ela ficar quieta. Ele começa a se esconder. Garota, sai agora! Então o outro aparece. Corta, irmão! Chefe, você tá bem? Eu tô bem agora. Eu quase me ferrei por causa daquela garotinha. Onde ela está? Ela tá lá em cima. Você acabou de atirar. O outro que tá com ela agora sabe da gente. Aquela garota não deve ter ido longe. O segundo e o terceiro irmão estão lá em cima também. Idiota, seus tiros foram altos demais. O segundo e o terceiro irmão definitivamente sabem. É só que eles já devem ter acabado com o outro cara. Ele fala pra ela, não se desespere, sua perna está bem? Ela pergunta o que eles iriam fazer agora. E ela falava que não era tão sério, pois não estava doendo. Vem, eu vou te carregar. E assim ela fica coradinha. Rápido, não temos tempo pra você ficar com vergonha. E assim começa a levar ela. Não precisamos perder tempo com eles. Os tiros definitivamente vão atrair os infectados. E lá coradinha ela fica. Então eles notam que os vagabondes apareceram lá em cima. Mas que droga! E os outros também aparecem embaixo. E assim eles estavam cercados. Chefe, ainda tem armas no armazém lá em cima. Vai ser todas nossas quando acabarmos com eles. Garoto, coloque a garota no chão. 4 contra 2, vocês não têm chance. Eu deveria ter acabado com esses dois idiotas antes. E lá ela ficava triste. Eu não tenho outra escolha. Então o outro nota, pois o nosso prota começa a ativar a sua habilidade. E lá estava ele na sua pose de fodão. Eles olhando. Segundo irmão, cuidado! E assim nosso prota avança pra ele. Quando ele tenta mirar e atira nele, ele desvia por um tris. Como isso é possível? E assim mete um soco bem dado na cara dele, fazendo ele ser esmagado no chão. Quando vemos, ele já estava ferrado. Seu desgraçado! E assim mira na cara dele, mas sem dó e piedade, nosso prota acaba com o rosto dele. Terceiro irmão! Garota, vem rápido. Terceiro irmão, você tá bem? Merda, eu vou encher eles de bala! E assim ele continua atirando. Chefe, eles subiram. Vai atrás deles. Vamos matar eles. Então, notando o lixo. Não é seguro aqui. Pule e se esconda do carro. Ela pergunta se iria mesmo pular. Para de lerdeza, rápido! E assim, logo preparando para pular, eles começam a aparecer e ele dá um tapão para ela cair. E assim ela cai no lixo. Quando os vagabondes se aproximam, não posso manter o estímulo do vírus à bola por muito mais tempo. Precisa acabar com isso. Ele prepara as peixeiras e avança para cima deles. Ele tá aqui, atirem! Enquanto atiravam, ele desviava que nem um ninja. Esse monstro! E assim, passa na mão dele, cortando completamente e começa a gritar. Logo então ele dá um belo chute, fazendo todos eles sentirem a dor. Irmãozão! Logo que nem um ninja aparece na frente deles e quando eles vai perceber já era tarde, pois os dedinhos começam a ser desconectados. E assim começa a preparar para agarrar o pescoço deles. Eu não gosto de matar humanos. Vocês que pediram por isso. Enquanto ele segurava esses dois camaradas, do lado de fora, alguns passos eram ouvidos. Quando ele nota, começa a soltar eles. Matar vocês vai sujar minhas mãos. Eu vou deixar a natureza cuidar disso. Os tiros de agora a pouco foram muito altos. Não é mais seguro aqui. Eles estão aqui. Então, quebrando a vidraça, ele começa a sair lá pra fora. Eles são bem rápidos. Eu posso aguentar mais 1 minuto no máximo, mas deve ser o suficiente. E assim ele começa a dar cabo de cada um dos zumbis e fatiava eles como manteiga. Ele usando a sua habilidade. O coice veio rápido demais. Quanto mais eles apareciam, droga, azar sempre vem em dobro. De repente uma luz aparece e quando vemos era um carro e começa a atropelar todos eles. Logo percebemos que era aquela garota, dizendo que dessa vez ela não tinha atrapalhado. Ele olha surpreso, dizendo que foi um bom trabalho. Logo fica perguntando se ela sabia dirigir e ela diz que já tinha praticado e assim eles teriam que sair dali. Então acelera e o outro acordando. Terceiro irmão, eles vazaram. Definitivamente eu vou me vingar. Terceiro irmão, o que é agora? Os mortos, nós estamos cercados. Então já amanhece e ela começa a procurar por ele. E quando ela nota, ele estava lá fazendo as suas flexões, ao ponto de chegar a quase 1000. Assim que chega em 997, ele pede pra ele dar 1 minuto. E assim finalizando, ele estava lá na sua pose de gostosão. É pior do que antes. Eu realmente suei demais. Ela perguntava se ele ainda era humano. Foram só 1000 flexões. Se eu não tivesse estimulado demais a bola, eu poderia ter feito muito mais. Ela pergunta como estava a recuperação dele. Quase completa. E não deve ter nenhum perigo aqui. Vou
ficar bem depois de 2 dias de descanso, quando chegarmos lá, é claro. E ela confirma dizendo que isso era bom. Tem um posto de gasolina aqui perto, vamos para lá. E logo fazendo sua cara, pede para ele colocar o cinto e assim acelera. Chegando no posto de gasolina, ele pede para ela esperar. Espere, tem alguém aqui. A porta tá bloqueada com 2 barras de ferro. Deve ter alguém vivo lá dentro. Ela diz que a visão dele era muito boa e ele pede para ela segurar e olhar ali. Segure a arma, vamos olhar ali. Usando a sua percepção, ela pergunta se tinha alguém. Tem alguém lá, mas não tenho certeza se está vivo. E ela perguntava se era zumbi. Não importa, posso cuidar dele. Quebrando a vidraça da porta, logo começa a entrar. Assim que ele nota, ele percebe que era uma mutação. O outro começa a olhar para ele e começa a pedir para salvar ele. A outra pergunta como é que ele estava. Eu não sei, eu nunca vi isso antes. Nosso prota pergunta se ele estava machucado e ele fala da mão direita. Com a mutação a esse ponto e ainda assim você tá vivo. Logo ele nota, essa coisa? Aguente firme. Então pegando a faca começa a passar. Como esperado, eu estava certo. Esse é um pedaço do meteorito. Ela olhando em dúvida, perguntava o que era esse meteorito. Ainda se lembra da chuva de meteoros de antes? Ela confirma dizendo que os zumbis apareceram logo após. Essa rocha veio deles, é a origem do Abola. Nós estamos vivos porque temos certa imunidade contra ele. Enquanto não tocarmos nele diretamente, vamos ficar bem. Isso é algo bom. Vamos ter uso para isso depois. Ela pergunta sobre ele já morreu. Já é um milagre ele ter aguentado até agora. Logo o dedinho começa a mexer e ela grita dizendo que ele estava vivo. E assim, eles saem de perto. Ele acordando já começa a se levantar e eles começam a correr. O zumbi começa a avançar para cima do nosso prota, empurrando ele até a parede, coloca a pistola na boca dele e finaliza. Me desculpa. Ela pergunta se ele estava bem. Eu tô bem. Nunca pensei que teria tanta sorte. Na minha vida passada, um pedaço do meteorito poderia ser vendido por um alto preço. Era um item com valor imensurável para o público. Vamos guardá-lo por enquanto. Temos que encher o tanque. Chegando lá fora, ela perguntava para ele para que serviu o meteorito. Sabe quem me ensinou o exercício de respiração? Foi a primeira pessoa que se fundiu com um pedaço do meteorito. Ela fica assustada perguntando se ele tinha ficado igual a esse cara. Não. Humanos que não se fundiram com um pedaço do meteorito só podem evoluir 3 vezes. Quando um humano evolui 3 vezes, ele vai atingir o limite e só assim vai conseguir lidar com o poder de dentro do meteorito e fazer dele todo seu. Ela pergunta se alguém já tinha se fundido com o meteorito antes. Ninguém por enquanto. E perguntava como ele sabia. Eu disse isso antes, eu vim do futuro. E finaliza dizendo que isso fazia sentido. Até o dia que eu morri, eu nunca consegui achar um pedaço do meteorito. Nunca imaginei que eu iria achar um tão facilmente. Dessa vez eu definitivamente vou escalar até o topo. Logo então eles começam a se aproximar onde estava o amigo do nosso prota. Você finalmente voltou. Assim que ele nota que o nosso prota trouxe uma garota, ele começa a olhar em dúvida. Essa é a sua garota? Não, você tem um gosto bem pesado. Me pergunta onde você encontrou essa lolha aí. Pare de falar besteira. Não precisa ser tímido, a gente é irmão. Logo ela com raiva pisa nele. Eu te avisei. Alguém veio esses 2 dias? Não, foi relativamente tranquilo. Ainda mais, você disse pra não deixar ninguém entrar. Oh, quer dizer que elas não vieram. Quem? Quem não veio? Esquece. Deixa-me apresentar vocês dois. Essa é Lu Lancha, filha do meu benfeitor. E esse é Galfei, meu irmão. Quando ele se apresenta, ela já vira a cara. Você já achou sua esposa? A cidade tá uma bagunça. Como eu iria achar ela? Então, o que é que a gente faz? Você não disse que iria voltar para sua cidade natal para ver seus pais? Vamos para o município de Ji. Muito obrigado, Shen. Mas você tem que estar preparado mentalmente. Eu sei. Então, naquela noite, o nosso prota começa a acordar. E enquanto eles dormiam, ele treinava. Eu senti isso da última vez que eu estimulei o Abola. Estimular o Abola nesse estágio vai apressar a evolução, mas os efeitos contrários são bem ruins. Machucados e fraqueza não são nada. A parte importante é que eles vão fortalecer o Abola no meu corpo. Se meu sistema imunológico for incapaz de acompanhar o vírus, eu posso ser infectado, ou até pior, evoluir para o infectado logo de cara. Eu consegui suprimir isso antes de chegar no 3º estágio. Melhor tentar usar menos. Mas a maior recompensa dessa vez vai ser isso. 200 gramas, até que é bastante. Antes só Xuan Xuan foi sortudo o suficiente para se fundir com um pedaço que pesava cerca de 100 gramas. E lá o outro apenas sonhava. Irmã, você não pode. E peitos. Que idiota despreocupado. Não podemos. É hora de descansar. Assim que amanhece, nosso prota já estava lá batendo seu novo recorde de 3.000 flexões. Ótimo, eu me recuperei. A outra acorda e logo nota. Você acordou? Levanta, vamos sair cedo. Eu vou dar pra vocês umas coisas antes de sairmos. Temos 5 armas, peguem uma cada. E deixem uma como reserva no carro. Eu vou pegar essa. Ela fica chateada dizendo que também queria 2. Você não tem força para mirar. Uma é suficiente, pode te salvar nos momentos decisivos. E ela finaliza aceitando. Essa é uma roupa de combate, vista ela. Mas ela é muito feia.
O que importa é que isso pode salvar sua vida. Certo, então. Fiquem com essa faca vocês dois o tempo inteiro, pois ela pode. E os dois falavam ao mesmo tempo que era salvar a vida deles em situações críticas. Bom que sabem. Estendendo o mapa, o amigo começa a explicar. Daqui até o município de Gi é cerca de 900 quilômetros. Vai demorar cerca de 12 horas ou mais. Ela pergunta se eles chegariam à noite. Não. Se pegarmos a rota mais rápida, vamos ter que passar pelas áreas centrais da cidade. Temos que ir ao redor dela. Ela perguntava por quê, pois ir pelo centro chegaria mais rápido. A taxa de infecção do meteorito é de cerca de 80%. Entre 12 milhões de pessoas, quantos zumbis acha que vai ter? 9,6 milhões. Aquele é o playground dos zumbis e o inferno para os humanos. Podemos ir pelos arredores dela. A viagem vai ser mais longa, cerca de 1.500 quilômetros. Nós também precisamos subir uma montanha, mas é relativamente seguro. Mas não temos combustível suficiente. Nós temos cerca de 100 litros de gasolina e esse carro usa ele como combustível. Temos que torcer para que tenha um posto de gasolina onde possamos abastecer no caminho. Se não tiver, vamos ter que andar. Enquanto pudermos sobreviver, vai dar tudo certo. Certo, então. Não vamos dirigir por mais de 8 horas por dia. O resto do tempo vai ser para descansar e treinar. Se tudo sair bem, podemos chegar no município de Gi daqui a 2 dias. Mas antes disso, temos que fazer uma coisa. Eles se perguntavam o quê? Todo mundo fazer 500 flexões e 200 polichinelos. E lá eles gritavam dizendo que não. Depois de terminar, eles ficavam lá. Eu vou morrer. Vocês dois treinaram usando o vírus e já estão cansados. Mano, tá me tirando. Foram 500 flexões. Você é humano mesmo? Ela fala que ele fez 1.000 ontem e hoje fez 3.000. Enquanto você progredir, a resistência do seu corpo aumenta também. O recorde mundial de flexões em 1 hora foi de 3.877. Quando você evoluir 2 vezes, pode facilmente bater esse recorde. Certo? Chega de enrolação. Vamos, entre no carro. É hora de partir. Então, naquela tarde, eles continuavam dirigindo. O amigo acordando. Tchan, quer trocar? Você devia descansar um pouco. Você sabe dirigir? Claro, meu pai me deixava brincar no carro dele desde quando eu tinha 10 anos. O que isso tem a ver com dirigir? Não se preocupa. Eu sou um bom motorista. Na verdade, tão bom quanto você. Ei, pare de brincar, é perigoso. Tome cuidado, não dirija no corrimão. Certo. Então, ele dormindo, o carro começa a acelerar passando pelos buracos. Logo a outra bate a cara enquanto o nosso prota cai. O que ele disse sobre ser um bom motorista mesmo? Ela acorda perguntando o que estava rolando. O caminho tá bloqueado. E ela falava que isso não era motivo para ele frear desse jeito. Então ele nota. Galfei rápido! Rápido? Os zumbis começam a aparecer e cercar eles. E lá eles choravam de tanta tristeza. Por que tem tantos? Porque você ainda não se mexeu rápido? Então pisando fundo começa a acelerar o carro. E logo sai dali. Tem um corrimão à frente, o que eu faço? O que mais podemos fazer? Passa por cima! E assim acelerando o carro começa a deixar os zumbis para trás. Rápido, eles estão nos alcançando. É difícil ir mais rápido nesse terreno. E meleca, preparem-se para lutar. Então abrindo o teto solar ele começa a sair. E lá começa a pipocar todos os zumbis. Enquanto os zumbis iam se aproximando, mais e mais dele ia sendo derrotado. E cada vez mais os zumbis se aproximavam. Tchan, tem um esgoto bem ali. Droga, porque tá tudo dando errado. O que é que a gente faz? Passa por cima, pisa fundo. Que? Tá maluco? Vai ser o fim pra gente se cair. A gente não tem escolha, temos que tentar a sorte. Certo, se a gente não conseguir, a gente vai morrer. Então preparando ele começa a pisar fundo. E mais acelerava. Assim que chega na borda, eles começam a saltar. Então eles conseguem passar para o outro lado e ficam seguros. Droga, essa passou perto. Ele olhando, nota uma nova cidade. Estamos a salvo por enquanto, mas eu tenho que consertar o carro. Parece que vamos ter que dormir hoje aqui. Tranque o carro quando terminar. Vamos checar a vila lá na frente. Enquanto eles caminhavam, ele começava a notar que tinha algo de errado. Tem algo errado. Ela pergunta o que era. Tá quieto demais. Nenhum som de zumbi. Enquanto eles caminhavam perto da cidade, um passe é ouvido e rapidamente nosso prota já aponta. Não atire. Eu sou humano. E lá ele se aliviava. Solta o bastão e se vira. Eu não tenho intenções ruins. Cala a boca. Esquece isso, Tian Cheng. Ele deve ser um cara legal. Cara legal? Você tá sozinho? Cadê os outros moradores? Alguns morreram e o resto caiu fora. Eu devo ser o único que sobrou nessa vila. Pra começar, nem tinha tanta gente. Os adultos foram trabalhar e as crianças foram pra escola, deixando nós, os velhos, aqui. Meu nome é Jing Peng. Eu sou um dono de uma loja e nunca imaginei que algo assim iria acontecer. Podemos ficar na sua casa essa noite? Claro, eu não vejo problema nenhum. Faz tempo que eu não vejo humanos. Muito obrigado. Valeu. E lá eles agradeciam. Não se importe com eles. Já que a vila está vazia, seria melhor ficarmos em outra casa para não lhe incomodar. A garota fala para ele ser gentil, pois ele também estava fazendo o mesmo. Tian, você é sensível demais. Ele claramente não tem intenção ruim. É melhor ter segurança. Irmã Tian, você tá pensando demais nisso? Vai ser melhor ter uma pessoa a mais. Certo, mas ainda temos que tomar cuidado. Desculpe por isso, meu amigo aqui, ele é meio tímido. Não, tudo bem. Aqui, pessoal, por favor, entrem. E lá o banquete é servido. O lugar é pequeno, mas espero não ter desapontado vocês. Não tenho vergonha, como?
Sim, não comemos uma comida tão quentinha faz tempo. Enquanto ele comia. Irmão, coma, não seja tímido. Obrigado, mas eu tô bem. Você está sendo muito educado. Aqui nosso encontro pode ser considerado destino, então beba. Ele olhando, destino. Me pergunto se ainda tenho o destino de me encontrar com o Xuan Xuan de novo. Aqui, pessoal, o destino nos uniu e nós devemos beber por isso. E assim eles brindam. Enquanto eles estavam meio bêbados, eles começam a ser guiados até a cama. E o nosso prota apenas pensava na Xuan Xuan. A outra olha perguntando por que falava tanto dela, mesmo tendo bebido tanto. O lugar é bem pequeno, eu não tenho cama o suficiente. Vamos ter que se virar com isso. Ela agradecia, dizendo que isso já era bom. Eu vi que você bebeu bastante, mas por que você não está bêbada? Ela então explica que ela não suportava álcool, e por isso que ela tinha jogado pro outro copo. Entendi. Então descanse, não irei te perturbar mais. E assim agradecia. Logo ele começa a caminhar e chega até uma nova área. E quando vemos, chegamos até o açougue dele, colocando a sua luva. Eu queria matar eles enquanto ainda estavam apagados, mas o plano foi interrompido por aquela garota. O garoto com arma é bem forte. Sedativos não foram efetivos contra ele. Além disso, ele tinha armas com ele. Esquece, a Yui deve estar com fome agora. Eu vou levar comida pra ela. Enquanto o outro roncava, ela começava a ficar com raiva, chutando até a cara dele. Logo ele vira a cara. Peitos. Então ela começa a esquecer disso. Ela começa a caminhar e logo nota algo. Assim que ela nota, vê todo o açougue do camarada e dizendo que o cheiro era muito forte. Era como se isso fosse um abatedouro. Ela olha se perguntando se ali era a geladeira. E assim quando ela nota, ela fica surpresa, pois um dedinho caiu. Assim que ela fecha, se perguntava se ela tinha comido isso. Então o camarada aparece. Não se preocupe, eu dei porco para vocês. Eu estava pensando em deixar vocês irem ou não, mas parece que não preciso mais. Ela preocupada diz que tinha deixado a arma na mochila. Então ela pega o cutelo e fica dizendo pra ele não se aproximar. Cada vez mais ele se aproximava perto dela. Garota, realmente acha que pode lutar comigo? Ela diz que os dois tinham uma arma e que o resultado não foi decidido. Ela pensativa fica dizendo que o exercício de respiração do nosso prota era realmente útil, pois ela não conseguiria segurar esse cutelo por tanto tempo. E nota que ele também tinha uma arma e que ela não era tão boa quanto o irmão Chen, pois ela precisava ser mais esperta. Então, lançando o cutelo pra cima dele, ele desvia por um tris. Essa passou perto. Então, chegando perto dele, ela perguntava pra onde ele estava olhando e logo mete a super sequência no saco dele, quebrando todos os ovinhos dele. Assim ele fica gritando, dizendo que estava doendo, enquanto ela fugia. Então ela se lembra que eles dois estavam dormindo e que ela precisava despistar desse cara. Você não vai fugir, garotinha! Ela mandando o dedo, chama ele de retardado e corre dele. Garotinha, pare! Logo ela nota o porão e diz que ele não tinha alcançado ela ainda. Então ela começa a descer primeiro. Então lá embaixo alguma coisa estava lá. Na hora que ela se aproxima, nota que tinha alguém ali. Então se aproxima perguntando se ela estava bem e diz que ela não estava com aquele cara. Então vemos que era um zumbi. Ela gritando logo cai de bunda no chão, perguntando se essa coisa era uma boneca. Ela nota a mão e se pergunta se era uma mão humana, então joga com nojo. Ela fica dizendo que aquele camarada estava confinando uma zumbi. Então ele se aproxima e ela nota ele procurando por ela. Saia! Ele começa a dar os passos e fica procurando por ela. Ninguém. Qual o problema, querida? Yui. E assim vemos que ele estava apaixonadinho. Você está sofrendo. Logo fica chamando ele de nojento, pois ele estava tratando o zumbi como uma esposa. Querida, desculpa, eu não tive escolha, além de te trancar no porão. Não se preocupe, eu vou te fazer companhia aqui. Logo nota que a mão dela estava no chão. Parece que temos uma companhia. Ainda está se escondendo? Ela chama ele de doente, falando que ele estava confinando um zumbi. Ela é minha esposa, tem algo errado em um homem cuidar da sua esposa. Não importa o que vai acontecer, ela sempre vai ser minha querida. Para sempre, sempre! Ele fala pra ele acordar, pois ela já estava morta. Não tá não! Ela ainda pode se mexer e correr e também comer. Ela tá viva e essa é minha esposa. Logo ela aparece, bem na hora. Ela não come carne fresca faz alguns dias. Eu vou te usar para alimentar minha esposa. Então vai se aproximando perto dela. Então mais uma vez ela tenta dar um chute nele, mas ele desvia. Assim que agarra a perna dela, ela pede pra ele soltar. Garota, ainda quer correr? Eu vou te fatiar e dar de comida pra minha esposa hoje. Assim que ele foi tentar acertar ela, uma bala bate na arma dele. Assim que ele nota, o nosso prota aparece. Eu errei, parece que ainda não me recuperei por completo. Abaixa a arma e eu mato ela. Eu esqueci que tem uma janela no porão. Quem diria que você ia achar? Solta ela. Por que eu deveria? Eu tenho uma refém. Você deveria abaixar a arma. Refém. Eu também tenho uma refém bem aqui. Querida, abaixa a arma.
Solta ela. Nem pensar! Então eu vou atirar nesse zumbi. E a mulher zumbi estava lá. E ele chorava. Não, eu te imploro. Eu não posso viver sem ela. Então solta ela, eu prometo que não vou atirar. Certo. Vamos trocar os reféns rápido. E assim a troca começa. Assim que o nosso prota vai se aproximando, as cordas, sei lá o que segurava ela, começa a se romper. E eles olhavam surpresos. Assim que ela se solta, ele grita por ela e a outra mete um mordidão. Então, preparando a pistola na cara dela, ele grita por não e entra na frente dela levando tiro. Assim que ele cai no chão, surpreendendo todos. Querida, você está bem? A zumbi esposa vai se aproximando perto dele e ele apenas chamava por ela. E ele começa a relembrar do momento que ela estava se transformando em um zumbi e ela pedia para ele finalizar logo. Não se preocupe, você vai ficar bem. Enquanto eu estiver respirando, eu vou cuidar de você pelo resto da sua vida. Ela chorando dizia que não queria ficar daquele jeito. Tá tudo bem, eu vou ficar com você. E lá ele ficava feliz, mas quando nota, ela não estava mais daquela forma, e sim que ela deu um mordidão nele. Os dois apenas escutavam tudo, e assistia tudo bem na frente deles. Ele prepara e já mete o tiro. Corpos não sentem nada, não pense tanto assim. Vamos embora. Olhando uma última vez, ela se retira dali. Ela começa a tirar a dúvida, perguntando por que o mundo ficou dessa forma. Pois se não tivesse o apocalipse, esse cara estaria feliz com sua esposa. Sim, se não tivesse nenhum apocalipse, você e eu e o Galfei estaríamos bem. Estaríamos todos estudando na escola. Mas temos que aceitar o fato de que o apocalipse existe. Ei, garota, lembre-se, essa é a única verdade que restou. Faça o que puder para viver. Enquanto consertava o carro. Chave inglesa. Ela pergunta se ele conseguiria consertar. Eu não disse antes. Eu já mexia com carros quando eu tinha 10 anos. Olhando pra saia dela. Quando ela percebe, logo lança na cara dele, pedindo pra ele fechar os olhos. Você acha que eu queria ver sua tábua? E ela grita com ele, dizendo que é a família dele que são tábua. Vocês dois. Ele olhando, não teve nenhum progresso desde que eu cheguei no primeiro estágio. Parece que as coisas têm estado seguras demais. Feito. Rápido assim? Claro. Enquanto eu tivesse ferramentas, eu consigo até desmontar um tanque. Ao menos me elogie. Perdemos tempo demais ontem. Vamos. Então vendo um posto de gasolina. Como está lá? Tem alguns infectados. Deveríamos achar outro lugar? Não. Então eles começam a se encarar, até o ponto dele ficar desse jeito. Por que tá me encarando? Nada, só tive uma boa ideia. Por favor, não. E achava ele com as duas peixeiras na mão. Você realmente vai fazer isso? Se quiser evoluir rápido, tem que passar por lutas difíceis. Ela fala que ele era um homem e ele tinha que engolir o choro. Aqui, vamos juntos. Ela se perguntava se ela tinha que ir também. Eu despertei meu tempo ensinando vocês. São só uns zumbizinhos. Ela apontando perguntava como aquilo era só zumbizinhos. Eles são peixes pequenos. Eu consegui cuidar deles antes mesmo de evoluir. Ela falava mais, sem mais. Lembre-se, sobrevivam. E assim atirando, os zumbis começam a se preparar para ir para cima deles. Chegando até uma outra casa, algum zumbi estava se transformando ou evoluindo. Então vemos que alguém passava a peixeira neles e lá estava eles. Quantos tem ainda? E ela falava que não sabia. Então o zumbi vem chegando por trás. Ah não! Colocando as peixeiras na cara dele. Me ajude! Logo então, o nosso prota defende eles. E lá em cima, apenas bebia seu suquinho. Tá me olhando por quê? Não fica brincando enquanto luta. Bora, finaliza eles. E assim lá eles continuam treinando. Chegando o finalzinho da tarde, eles já estavam acabados. Você tá bem? Ela disse que ainda estava viva. Então, se levantando, não é hora de descansar. Pratique um exercício de respiração que ensinei. Você tá louco, seu desumano. Você está reclamando só por causa disso? Parece que eu vou ter que aumentar o treino. Tem mais? Saca só. Então, enquanto eles treinavam, logo mostra a evolução, igual ao tio Lu, classe de velocidade. Olhando para ele, estou precisa ver o progresso do Fei. Pode estar se reunindo em outro lugar? Ele pensando, impossível, no que eu tô pensando? É definitivamente impossível. Então ele começa a olhar e nota que tinha uma casa logo ali na frente. Essa sensação, melhor prevenir do que remediar. Fiquem aqui, eu vou dar uma olhada. Ele vai se aproximando e começa a dizer que tinha cheiro de sangue. Então assim que ele entra, começa a procurar. Logo ele começa a notar algo e quando vemos, ele é expulso da casa. Logo ele caindo no chão, começa a bolar. Quem que fez isso? E quando vemos, um novo zumbi aparece. Mas que droga, um andarilho! Esse tipo de zumbi prefere fazer as coisas sozinho. Mas as habilidades dele de luta são muito fortes. Lutar contra ele não vai ser fácil. O zumbi se prepara e rapidamente, que nem um monstro, avança para cima dele. Assim que ele afunda no chão, nosso prota salta para cima. Se preparando com impulso, logo chega por trás dele e passa a peixeira nos espinhos. O monstrão, quando nota, logo se prepara e dá um bem na boca do estômago, fazendo ele voar para longe. Quanto mais ele se aproximava, não me comparo a ele. Se levantando, o zumbi logo começa a preparar o soco. Então o olho dele é acertado com 2 tiros. E lá ele gritava o mais alto possível. Nosso prota, quando olha, aquele é o... E lá estava o amigo dele, impressionado. Galfei? Você não esperava por essa, né? Nem eu. E assim mostra que Galfei estava evoluindo. Logo vemos que Galfei começa a atirar. Imancheng, desvie! E assim ele começa a acertar bem no rosto dele. Ele está acertando a cabeça quase todas as vezes de tão longe. E lá mais e mais as balas vinham e acertava o zumbi. Fei, o ponto fraco dele é nas têmporas. Entendi. Me ajuda a achar uma abertura. Enquanto ele procurava a abertura, ele atraía um zumbi.
O zumbi prestes a socar o nosso prota, logo ele desvia por um tris. E assim tentando chutar, ele segura o pé do nosso prota. Mas que droga! Então segurando nosso prota, ele começa a girar. Galfei, rápido! E assim Galfei preparando, quando o zumbi estava prestes a finalizar o nosso prota, ele olhando o ponto fraco, logo começa a atirar. E assim acerta no ponto fraco, fazendo a outra bala que já estava alojada ser atingida em cheia. E assim derrota ele. Eu acertei ele. Ele no chão. Que maldito resistente! Logo ele pega pela cabeça e ele começa a forçar com toda a força e arranca completamente, jogando no chão. Irmão Chang, você evoluiu? Acho que sim. Seus tiros são muito certeiros. É sua habilidade depois de evoluir? Ele olhando, olha pra folha ali na frente. Quando ele olha pra folha, logo ele arremessa. Vai se ferrar! E assim ele acerta na folha certinho. E aí? Nada mal. Então ele começa a olhar. Consigo. Consegue ver daí? 52, 06, 18. Essa distância não é nada pra mim. Então vemos que ele fez esse teste. Depois de evoluir, tudo começou a ficar mais lento nos meus olhos e muitas coisas ficaram mais claras do que antes. Sua evolução é muito rara. Deve ser parte do sistema nervoso. Descanse um pouco. Vou tentar conseguir um snipe pra você se der. E lá ele fica feliz. Finalmente eu posso te ajudar. Do que você está falando? Nós somos amigos. E assim, ele fala pra ele. Tian Tian, não importa pra onde você vá no futuro, eu vou com você. E os dois ficam felizes. Meu parceiro. A outra continuava fazendo seu treinamento de respiração e logo começa a entrar na fase de evolução. Ela gritando no seu prota logo se aproxima. Ah não! O que está acontecendo com ela? Ela tá muito impaciente, o corpo dela não vai aguentar. O que é que a gente faz? Eu não tenho nenhum outro método, eu só posso usar isso. Então preparando a tapa logo dá na cara dela. Ela grita dizendo que isso doía e xinga a mãe dele perguntando por que tinha batido nela. Não fui eu. Ela grita perguntando quem mais seria. Sério, não fui eu, foi o Tian Tiang. E ela ficava falando que isso era besteira, pois Tian não queria bater nela. Você estava impaciente demais agora há pouco. Se eu não tivesse interrompido você, teria se transformado. Então depois de espancar ele, fica dizendo que só livrou ele por causa do nosso prota. Eu levei a culpa mesmo sem fazer nada. Então ele começa a sair. Vamos descansar no posto de gasolina essa noite. E amanhã de manhã a gente sai. Então a gente começa a ver o passado do nosso amigo Galfei. E os alunos começavam a fazer bullying com ele, dizendo que ele estava fazendo bullying com a criança. A professora falava que ele tinha que chamar os pais dele. Professora, não foi de propósito. E lá a professora reclamava dizendo que o filho dela iria crescer como um pervertido. E o que será que ia acontecer com ele no futuro? E que tipo de mãe era a mãe dele, pois ela estava ignorando tudo isso. E lá apenas continuava amaldiçoando a criança, dizendo que ele tinha feito isso e que ele não tinha salvação. E lá ela começa a se retirar, enquanto ela deixava a outra falando sozinha. Enquanto caminhava, a mãe dele falava que acreditava nele. E lá ela continua dizendo que ela acreditava. E falava que Galfei era uma criança muito justa. E fala pra ir pra casa, pois ela iria fazer um belo banquete para ele. E tudo isso era lembrança dele. Fei, está pensando no quê? Nada, só sobre o passado. Então chegamos no município de Ji. Onde vamos daqui? Vira ali na frente. E finalmente eles chegaram. Tenham cuidado, definitivamente tem infectados se escondendo por aqui. Você fica aqui. E Shang Biao confirma. Não importa o que aconteça mais tarde, sempre siga meus comandos, entendeu? Imagino como a mamãe e o papai estão agora. Para de pensar nisso. Vamos ver isso depois de subirmos. Silêncio, não alertem os infectados. Assim que eles entram, logo vê que os zumbis estavam mortos. O que é isso? Alguém esteve aqui. Os machucados ainda são recentes. Acho que acabaram de sair. Ah, não! Ele percebendo começa a correr. Fei! E ela pedia pra ele não correr sozinho. E assim eles começam a subir. Ela pergunta onde ele estava. Eu não sei, ele deve estar nesse andar. Logo um grito é escutado e eles começam a correr. Então vemos a cara dele. E lá ele apenas pipocava. E o nosso prota preocupado apenas chamava por ele. Fei! Ele então cai de joelho, ficando desesperado. Nosso prota pergunta o que foi. Feio, o que foi? Assim que ele olha, nota tudo isso. E lá começava a chorar, pois era a mãe dele. E assim notamos que a mãe dele virou zumbi. E tudo foi por água abaixo. E assim que eles descobrem, o nosso grande amigo Fei fica desesperado e começa a chorar. Alguém fez isso com ela, pra ela ser comida viva pelos zumbis. E lá ele continuava chorando. Ela fica furiosa, perguntando quem foi o filho da mãe que tinha feito isso. E tenta acalmar ele. Ele vai se aproximando perto dela. E se tremendo chama pela mãe. Logo ela acordando, nosso prota tira ele de perto. E lá apenas fica em seu último olhar com ela. Então quando ele avança, nosso prota atira e pede pra ele acalmar. Onde está indo? Nós vamos achar esses filhas de uma p... Eu vou matar todos eles! Você sabe quem fez isso? Quantas pessoas foram? Eles têm armas? Onde eles estão? Sabe a resposta a alguma dessas perguntas? Eu sei que você não tá bem e quer se vingar, mas ser imprudente não vai resolver seu problema. Temos algo importante para fazer. Vamos dar paz a ela. E lá ele continua chorando e finaliza dando tiro. Então eles finalizam com o túmulo dela. Fei, podemos ter esquecido de algo crucial. Seu pai, ele pode ainda estar vivo. É mesmo, meu pai.
Ela pergunta se a família dele tinha brigado com alguém. Brigou com alguém? Então, chegando em outro galpão, esse cara é jogado no chão. Chefe, voltamos. Gauri, é você, Gordo Wei. Gauri, você nunca pensou que se encontraria nessa situação logo hoje, não é mesmo? Gordo Wei, eu vou acabar com você. Assim que ele se aproxima, o gordão já bate nele, fazendo ele cair no chão. Ignorante. Levem ele e tratem direitinho. Claro, chefe. E a esposa dele? Eu fiz tudo o que o senhor mandou. Amarrei ela e deixei ela ser comida viva pelos zumbis bem na frente dele. Ah, bom trabalho. Chefe, esse é o Rolex que eu achei na casa do Gauzy. Deve ter sido difícil pra você. Aqui, tome isso como recompensa. Obrigado, chefe. Então volta para o nosso prota. Quem é esse Gordo Wei? O rival do meu pai nos negócios. Aquele cara não segue as regras. Ele se envolve com o submundo também. Mas ele ainda perdia por meu pai. 2 anos atrás, meu pai denunciou ele para vender cigarros e bebidas falsas. Então ele foi pra cadeia. Resumindo, eles tiveram um monte de brigas. Pelo que eu vi, as pessoas que vieram não pegaram comida e nem água. Então não eram ladrões. Pelo jeito que mataram, parece que realmente queriam vingança. Tem certeza que ele é o único? Meus pais não brigam muito com as pessoas. Não, ninguém fora aquele Gordo Wei. Então ele se prepara. Me passem o mapa. Esses são os 3 locais. Ela começa a falar da fábrica de farinha, do muro da cidade antiga e perguntava por que desses lugares. Não faz nem 2 semanas desde que o desastre. Então, em todo o município de Ji, só essas 3 localizações podem ser usadas como bases. E o Gordo Wei, onde ele está? Não posso falar com total certeza. Nós vamos ver. Onde é o edifício mais alto daqui? Então, chegando até o local, logo vemos o zumbi sendo arremessado. E ele estava com toda a fúria. A garota fala pra ele que Gao Fei não estava bem. Foi muito repentino. Não podemos fazer nada. Deixe ele desestressar. Só leve isso como treinamento. E assim começa. Uma semana depois que o surto aconteceu, muitos países começaram a mandar essas mochilas para ajudar. Nosso país foi um dos primeiros países a receber mochilas de suprimentos. Agora que parei para pensar, a primeira carga de suprimentos já devia ter sido enviada. Vamos olhar o que tem dentro. Assim que eles abrem, ótimo, tipo 56. Rifle semiautomática, alcance efetivo de 400 metros. O maior alcance é de 1.500 metros. Com isso você deve conseguir liberar o seu potencial. Deixe-me ver se tem mais itens. Aqui está, uma mira, bem na hora. Sabe como usar isso? Sim, e assim ele coloca a mira. Espere por mim e pela Lu Lancha. Você fica aqui. Como eu poderia fazer isso? Eu tenho que matar eles por mim mesmo. Você é meu irmão. Sua vingança é minha vingança também. Use sua arma com sabedoria. Vai te ajudar a ter sua vingança. E lá ele agradece. Obrigado, Tian Cheng. É pra isso que irmãos servem. Então eles chegam na base. E aí, consegue ver alguma coisa? Consigo. Eu descobri que também tem uma habilidade de visão noturna. 3 pessoas, os 3 armados. Eles devem ter conseguido um monte de mochilas de suprimentos. Eles estão todos usando rifle calibre 56. Ela fala que eles têm arma demais e eles deveriam discutir um plano. Logo ele se levanta e ela pergunta o que ele estava fazendo, pois eles seriam descobertos. Garota, quando chegar no primeiro estágio, vai entender. Para enfrentar esses lixos, não precisa de nenhum plano. O outro dormindo começavam a falar. Vigia noturno é um trabalho tão difícil. O que mais podemos fazer? Tem zumbi por todo lado. Logo ele nota que alguém se aproximava. O que é isso? Um zumbi? É um humano? Ei, garoto, o que você está fazendo? Cara, e o agente vai atirar. E ele continua. Droga, então vai ter que aprender do pior jeito. Logo ele é acertado na cabeça e logo perceberam que tinha um snipe na área. E lá um já foi de base. Nosso prota logo se prepara e chegando na frente deles, eles tentam atacar, mas já era tarde. Ele pega os dois e faz os dois se beijar na mesma hora. Assim que finaliza, pega todas as armas. Tomem isso. As pessoas lá dentro vão sair depois de ouvir uns tiros. Dê cabo de todos eles. Eu já volto. Não se preocupe, eu vou matar cada um deles. Então, entrando lá dentro, o gordão já estava dando a sua namorada. Chefe, algo sério aconteceu. O quê? Estamos sob ataque. Por quem? É o Ling Sheng? Eu não sei, mas parece ser um snipe. E já perdemos 4 homens. Snipe? Mas que droga. Rápido, reúna nossos homens. Eu farei isso imediatamente. Então, chegando do lado de fora, eles ficavam brigando, decidindo quem que iria, e nenhum tinha coragem pra ir. Lixo, eu não acredito nisso. Logo, quando ele aparece, logo vai de Vasco. E lá estava ele. 5. Mas que droga, quantas pessoas ele tem? Eu não sei. Qual o sentido de eu pagar todos vocês, então? Vai todo mundo. Assim que o gordão manda, eles começam a correr. Tá ficando problemático. Ela pergunta por quê. Aí vem eles. Quanto mais se aproximava, ela perguntava o que eles iriam fazer agora. A gente vai correr. Então eles começam a correr. Quando o Naruto careca percebe, ele começa a gritar. Tem gente ali! Eles estão correndo pro mercado! Rápido, sigam! Então Sasuke Uchiha aparece lá em cima. E os outros apenas fumar de boa. Ouvi dizer que tinha tiros agora há pouco. Tudo porque tinha uma luta no portão principal. Deve ser o Lin Sang e o grupo dele. Esse grupo policial tem vindo aqui todo dia. Ah, sim. O chefe não acabou de capturar Gao Xi? Sim, você tá bem informado. Claro. Logo eles notam. Não se mexam e não façam
façam nenhum barulho. A espinha deve ser bem aqui, não é? Eu não cursei medicina, mas tenho certeza de que se eu acertar vocês aqui, vocês vão ficar paraplégicos. Por que eu não testo isso? Não faz isso! 3 perguntas. Primeira, Gaozi ainda está vivo? Segunda, onde ele está? Terceira, quem é Ling Sheng? Isso... Fala. Eu falo. Gaozi ainda está vivo, ele foi trancado na fábrica. Fábrica? Aquela ali. Então quem é Ling Sheng? Ele é um policial de Ji, ele é bem insistente. Ele reuniu um grupo de policiais e estabeleceu um ponto de encontro nos muros antigos da cidade, falando algo sobre reconstruir a civilização. Ling Sheng? Nunca ouvi falar nele na minha vida passada. Posso fazer uma última pergunta? Pergunte, pode perguntar. Vamos com certeza responder melhor que pudermos. Como gostariam de morrer? E lá assustado eles ficam, mas já era tarde demais. Nosso proto olhando. Vamos salvar alguém. Esse lugar é estranho. Logo alguém começa a se aproximar. O Gaozi está provavelmente louco, se não tiver morrido. Sim, acho que ele não aguentaria. Me pergunto como o chefe pensou em algo tão cruel. Shhh, assim você cava sua própria cova. Esse lugar com certeza tem muitos problemas. 7, 8, 9. Modo de detecção. Assim que ele detecta, ele começa a notar. Isso tá lotado de zumbis. Os outros vão entrando. Quem vai primeiro? Do que vocês estão com medo? Ele não consegue acabar com nós todos. O quê? Isso é uma armadilha? Talvez ele esteja enganando a gente. Se a gente não matar ele, o chefe vai nos matar. E assim eles continuam enquanto o Naruto careca apenas guiava eles. Mas o Galfei apenas continuava dando cabo deles. 6 ainda não é suficiente. Eles todos têm que morrer. Logo o Naruto careca grita dizendo que ele estava ali. E eles começam a pipocar. Logo o Galfei olha. E eles lá por dentro começam a gritar. Peguem ele! É ele quem a gente tem que pegar! Então o gordão xingando. Ele é realmente problemático. Façam outro time para reforçar. Não volte até ele morrer. E eles confirmavam. Chefe, nada bom! O que foi agora? Os homens da fábrica estão todos mortos. É o quê? Que droga! Que me siga. Pega algumas pessoas também. E ele confirmava. Então nosso prota logo quebra o vidro. E ele observando vê que o camarada estava amarrado lá embaixo. Tio Gal, ô tio Gal. Ele começa a ouvir e perguntava se tinha alguém. Eu sou o colega de classe do Galfei. Meu nome é Zuo Tianchen. Ele já tudo acabado. Falava o nome do filho e o nome do Tian. Essa é uma bela de uma dor de cabeça. Ele começa a jogar a corda lá pra baixo e começa a descer. Assim que ele desce, ele começa a perceber que ele estava acabado. Tio Gal, eu estou aqui pra te salvar. Ele olhando começa a se afastar. Nosso prota gritando, pois ele já estava prestes a cair. Então rapidamente ele avança e derruba ele no chão. É perigoso, não se mova. Ele já perdeu a sanidade. Não posso culpar ele. Nesse tipo de lugar, qualquer humano iria à loucura. Me desculpa. E assim golpeia fazendo ele desmaiar. Do lado de fora os camaradas continuavam se aproximando. Eles chegaram aqui bem rápido. E lá estava o gordão. Garoto, você é ótimo. Você conseguiu resgatar alguém bem debaixo do nosso nariz. Você deve ser o Gordo Wei. Estava preocupado em como iria te achar. E aí você vem até mim. O outro olhando começa a rasgar a roupa. Chefe, não precisa ficar irritado. Eu cuido desse moleque. Garoto, você acha que é forte, hã? Já serviu no exército ou é de um dojo? São esses os motivos para você ser tão corajoso? Deixe-me te dizer uma coisa, matar não é mais ilegal. Assim que ele fala, logo leva uma bem no beiço, quebrando totalmente os seus dentes e voando para longe que nem um pedaço de lixo. Os outros olham ficando preocupados, e lá estava ele. Você tá certo, matar não é mais ilegal. Nosso prota então começa a preparar as 2 megas peixeiras, e lá o gordão começa a falar. O que vocês estão esperando? Atirem! Então sem perda de tempo, ele já avança para cima deles e começa a fatiar um atrás do outro, e o gordão continua mandando eles avançar, e lá como uma bailarina, ele continua fatiando todos. Então o careca se aproxima por trás dele, mas sem dó e piedade, é cortado pela metade. Vai pro inferno, vai pro inferno, vai pro inferno! E lá ele continua atirando e nosso prota continua desviando e fatiando a cada um deles. O gordão sem acreditar, apenas via sua equipe sendo devorada. Quem é esse garoto? E lá ele ficava na sua pose de fodão, e ele assustado mostrava o seu dentinho de ouro. E Mambanzi, tem certeza que eles estão aqui? Esse lugar tá muito quieto. Droga, será que o grupo veio antes da gente? Eles morreram todos. Outro grupo se aproxima e Lulanche avisa pra ele que eles estavam se aproximando. Eu sei, eu vou matar qualquer um que vier. Logo eles começam a entrar e então eles percebem. Tá me zoando? Você é o próximo. Logo ele nota, aquele relógio. Então a ficha cai. Ela pergunta o que foi. Aquele é o relógio do meu pai. Ela com raiva já pergunta se ele seria o culpado. E lá ele xinga. Filha da... Eu tô aqui! E lá Galfei mostrava sua ira. Então é o garoto idiota do Galzi. Onde o meu pai tá? Quer ver seu pai? Claro. Se renda agora, aí eu te levo pra ver seu pai. Ele cerrava os punhos de raiva. E Lulan já pedia pra ele se acalmar, pois ele estava fazendo de propósito. E tem até uma lolly ali também. Não se preocupa, eu tô bem calmo agora. Mais calmo do que nunca. Deixa eu te perguntar.
foi você que fez aquilo na minha casa. Ah, você viu? Foi fantástico. Fui eu que amarrei sua mãe. Eu deixei ela ser comida viva pelos zumbis. E lá furioso continuava. Garota, vá se esconder em algum lugar logo. Então ele salta lá de cima. Vocês, seus lixos, vão todos morrer. E assim começa a pipocar todos eles. Eles preparavam para atirar, logo usando a sua habilidade. Ele conseguia ver tudo. Eu vejo elas, eu consigo ver todas elas. Logo desviando, começa a desferir vários tiros. Impossível, ele ainda é humano? E mais dos camaradas ia caindo no chão. E ele ia se aproximando. Me poupa! E lá Galfei mostra que estava furioso. Eita coisa boa! O gordão já estava amarrado. E ele já estava lá sendo arrastado pelo nosso protagonista. O que você planeja fazer? Eu tenho muita comida aqui, me deixe ir, ela é toda sua. Então colocando ele lá perto dos zumbis, a chave do armazém que a gente guarda comida, ele tá na gaveta. E tá lá no porão, não me jogue lá embaixo. Eu não tenho nenhum interesse na sua comida. Eu tô aqui por vingança, pra me vingar pelo Galfei. Galfei? Pensem como a mãe do Galfei morreu. Você vai pagar por isso hoje. E assim dá o tapão na bunda do gordão. E ele começa a cair lá pra baixo. Assim que ele cai, os zumbis começam a devorar ele vivo. Você mereceu. Eu deveria voltar e achar o Galfei. E lá estava ele. Me poupe, por favor. Quem mais foi na minha casa? Você matou todos eles. Os outros estão com o Gordo Wei. Quer dizer que você é o único que falta. Não foi o Gordo Wei. Ele me deu a ordem. Eu sou só um lacaio. Me poupe, por favor. Eu sou um lacaio, eu te imploro. A garota chamava por ele. Você não merece negociar comigo. Só morra de uma vez. Então o poder dele começa a sumir e quando ele percebe, o efeito começa a ser aplicado. Esse é o efeito de ricochete. Ela chama por ele. Me ignore por enquanto, pegue aquele cara. Enquanto ele fugia, ela já preparava e pedia pra ele ficar aí. E lá ele desmaia completamente. Logo ele pensando que ia fugir, é atingido bem no braço. Ela gritava pra ele parar. Droga, eu tô mesmo sendo perseguido por uma garotinha. Ela gritava pra ele parar de correr enquanto ele tentava fugir. Logo entra em uma sala, de repente ele é jogado que nem uma boneca. E quando ela percebe, era o nosso prota. Ela pergunta se esse era o tio Gal. E ele confirmava. Esse cara, quem é? Ela disse que foi ele que entrou na casa do Galfei. Entendi. E o outro já estava acabado. Ela tenta falar com ele, mas ele quando nota começa a correr, dizendo para não se aproximarem dele. Ela pergunta o que tinha acontecido com ele. Ele deve estar em um estado de choque. Então ele não está nas melhores condições agora. Ela fica com raiva dizendo para todos eles morrerem. Então ele ainda se tremendo. Ele é bem resistente, ainda tá vivo. Então puxando a peixeira. Você não vai ter outra chance. De repente o pai do nosso prota começa a xingar ele. E quando eles notam. Foi você! Foi você! Foi você! Foi você que fez aquilo! Galzi! E assim, dá um soco bem grande na cara dele, mostrando que ele estava com fúria total. E lá enquanto espancava ele, apenas xingava a mãe dele, e eu não vou repetir isso. E agora vocês vão ficar com essa bela imagem dele se vingando. Então depois de tudo, seu verme desgraçado, logo ele começa a chorar. Querida, eu sou tão inútil. Ela fala pra ele que ele parecia estar bem agora. Vai, ajude ele. Temos que nos encontrar logo com Galfei. Então amanhecendo, Galfei começa a acordar. Onde eu tô? Logo ele nota. Pai, pequeno Fei, você finalmente acordou. Pai, isso é ótimo, você ainda está vivo. É ótimo que você tenha acordado. Graças aos seus amigos, sua mãe foi vingada. Pai, o Gordo Fei, ele fez algo com você? Se machucou? O que houve com aquelas pessoas? Logo ela aparece, dizendo que eles finalmente tinham acordado. E oferece a comida, pois eles estavam com fome. Muito obrigado, Lu. E ela falava sem problemas. Você ficou em coma por 3 dias. Eu não tinha certeza se você ia acordar de novo. O quê? 3 dias? Então onde estamos? Em um hotel já abandonado. Então nós entramos. E assim, enquanto eles comiam, nosso prota se aproxima. Você é muito impulsivo. Tian, eu já não te disse. Não tente estimular o abola a menos que seja uma emergência. Quando eu soube do cara que matou minha mãe, eu não consegui aguentar. Esquece, por sorte você praticou exercício de respiração. Então seu sistema imunológico ainda conseguiu aguentar. Ah, sim, eu sempre quis te perguntar. Onde tá a tua tatuagem? E coradinho ele fica. Isso... Para de gaguejar. Onde está a tua tatuagem? Está... Onde? Na parte privada de um homem. Quando ele fala, eles começam a rir. Fei, você é uma lenda mesmo. E lá eles continuam rindo. E ela fala que ele era fofo. Não ousem rir. É a primeira vez que vejo o seu caso. Quando você terminar de se recuperar, eu vou checar isso. Eu não preciso que você olhe. Pequeno Fei, vocês deviam conversar. Eu vou voltar e descansar no meu quarto. Tá bom. E assim, se retirando, fica feliz, pois ele sabe agora que o filho dele estava em boas mãos. Enquanto eles praticavam, nosso prota percebe que eles estavam quase lá. Garota, você está quase no primeiro estágio. Tudo o que precisa fazer agora é desbloquear sua habilidade. Ela confirma dizendo que sente o corpo dela mais leve. Fei, você ainda precisa trabalhar na sua imunidade. Certo. Ela pergunta sobre ele. Eu tô quase no estágio 2. Se eu conseguir passar pro estágio 2, eu vou poder cuidar de um grupo 2 vezes maior do que o do Gordo Wei sozinho. Ela fala que ele é muito forte e Galfei olhando. Fei, o que foi?
Tian Tian, esse exercício de respiração, poderia ensinar ele pro meu pai? É claro, se você não estivesse em coma, eu já teria ensinado ao tio Guy. Sério? Claro, nós somos irmãos. Batendo na porta, ele começa a chamar o pai dele. Pai, sou eu, abra a porta. Logo então ele impede. Fei, sai pra lá. Então, chutando a porta, eles começam a notar. E esse caso trágico acontece. Poxa vida, mano, que tristeza pro nosso querido Galfei. Pois o pai dele foi de arrasta pra cima. Ela olha e diz que tinha algo anotado, dizendo que era uma carta que ele fez pra ele. E lá estava escrito: Filho, quando você lê essa carta, eu já devo ter partido. Estou indo fazer companhia pra sua mãe. Por favor, me perdoe pelo meu egoísmo e covardia. Esse mundo mudou muito rápido. Eu não consegui aguentar. Eu teria morrido devido a zumbis ou algum ladrão armado. Se vocês não tivessem me salvado, eu não teria sobrevivido tanto. Antes de vocês chegarem, eu vi muito sangue, brutalidade e morte. Papai estava acostumado com sua vida antiga e tranquila. Eu não consigo me adaptar a esse mundo doentio. Depois de perder sua mãe, minha preocupação era com você. Eu queria ver seu rosto uma última vez. Agora que você tem a capacidade e amigos confiáveis, papai está muito feliz e confiante por você. Esse relógio é um bem precioso do papai. Também é um símbolo de amor entre mim e sua mãe. Deixarei isso como herança para você. Você deve seguir em frente agora. Feizinho, aproveite seus amigos. O papai está velho e não quer ser um fardo para você. Lembre-se, continue firme. E lá ele termina. Fei, Tian Tian, esse mundo, o que aconteceu com ele? Mortes, traições, brutalidade, perigo por todo lado. Vamos viver nesse mundo para sempre? Sendo sincero, eu não sei. Esse mundo ficou assim. Eu não posso mudar isso e nem sei como mudar. Algumas pessoas escolheram aceitar seus destinos. Alguns lutam contra ele. Qual você escolheu? Nenhum. Eu só quero sobreviver com vocês. Porque apenas sobrevivendo vamos ter alguma chance. Sobreviver? Uma chance? Aqui. Então ele pega um cigarette e começa a dar a sua fumada. E lá derrama suas lágrimas. Vamos. Ela começa a pedir um também. Sai dessa, crianças não podem fumar. Que lindo, cara! Então um mês se passa. E lá estavam eles dois se preparando. Logo ela avança como ninja pra cima dele. Quando estava perto de acertar, ele desvia. Lenta demais. Então a jumenta ela se prepara e pede pra ele observar bem. Então começa a ativar sua habilidade. E então com um piscar de olhos, ela aparece bem diante dele. Que rápida! Ele defendendo, logo ela já estava por trás dele, dizendo que não tinha acabado ainda. Então ela puxa a peixeira e ele também. E ambos estavam em desvantagem. Nada mal, vocês melhoraram bastante. Fez sua velocidade de reação aumentou bastante. Lulancha também. No quesito de velocidade, vocês já são melhores do que eu. Você esteve olhando pelos binóculos por 2 dias. Eu vi alguma coisa? Deve ser a fábrica do Gordo Whey. Tem pessoas loteando lá nos últimos dias. Os carros na frente da fábrica também estão sendo roubados. Eles devem estar pensando em pegar os suprimentos do Gordo Whey. Nós já descansamos o suficiente. Já estamos saindo de G? Sim, os suprimentos aqui são limitados. Então não é viável para sobrevivermos por muito tempo. Além disso, eu tenho que continuar a procurar por ela. E lá a ficha cai para eles. E sorridente ele fica. Logo começamos a chegar em uma outra área. E essa dupla desse camarada e essa outra mulher potente aparece. Líder Lin, essa é uma chance muito boa. E Hal está de volta? Não, mas as pessoas que saíram antes, todas disseram que a fábrica do Gordo Whey está vazia. Sinto que tudo que aconteceu foi rápido demais. Líder Lin, o Gordo Whey fez muitas coisas ruins e é normal que ele tivesse pessoas que estavam querendo se vingar. Deveríamos nos apressar e pegar os suprimentos. E temos homens o suficiente? Ela fala que tinha aceitado uns estudantes uns dias atrás e fala que poderia deixar eles ir até lá. Sim, eles estão vivendo debaixo da nossa asa. É hora de deixar eles trabalharem. Então tá. Leon, tome conta disso. E lá confirmava. E assim libera os estudantes. E lá apenas reclamava, dizendo que eles tinham sido mandados para trabalhar. Alguém no meio falava que eles estavam debaixo do teto deles e que era normal que eles obedecessem às ordens. O do óculos apenas falava para eles terem mais coragem, pois afinal eles eram estudantes da Universidade Galbei. O outro falava que ele tinha aceitado uma proposta para trabalhar em uma empresa e que o futuro dele era muito brilhante. Do óculos também falava que era pior do que ele, pois os pais dele iriam mandar ele para fora do país para estudar. E ele já tinha sido até aprovado. Mas como tudo isso aconteceu, foi tudo por ralo. A garota apenas falava para não ficar se remoendo, pois eles teriam que trabalhar já que estavam morando com eles. Ele falava para ela, já que ela estava tão disposta a trabalhar no braçal, e falava que todo esforço que eles tinham feito foi tudo desperdiçado. Então o caminhão começa a frear e ele perguntava quem estava dirigindo. O outro avisa que eles tinham chegado e começam a descer. Ela fala para eles não perderem tempo, pois eles tinham que priorizar os suprimentos que eram fáceis de guardar. Então do lado de fora o nosso prota já estava lá e nota a presença deles. Tantas pessoas já vieram. Ele já pergunta se tinha outras pessoas e assim a equipe se encarava
parava. Lulancha pergunta o que eles iriam fazer. Vocês continuam enchendo o carro, eu cuido disso. Então se retirando, tá bom. Ele grita dizendo pra eles não pegarem nada. Então ele reclamando com o nosso prota, chama ele de amigo, dizendo que eles que encontraram primeiro o armazém. E era pra ele ficar de fora. Que piada. Eu já tô quase acabando e vocês vêm dizer que encontrou primeiro esse lugar? Ele começa a dar desculpa dizendo que eles voltaram e pegaram um carro. E que de qualquer forma eles que encontraram esse lugar primeiro. O que você tá falando é que vocês estão planejando pegar tudo que tem aqui? A garota fala pra ele esquecer, pois o armazém era grande e eles não iriam conseguir pegar tudo. Ele reclama dizendo que o nosso prota vai pegar tudo que tem de bom. Ela fica dizendo que eles são um grupo de apenas 3 pessoas e que um deles era uma criança e que era muito triste e que era melhor deixar pra lá. Ele falava que não iria deixar ninguém montar em cima dele, pois se não fosse pelo vírus ele estaria estudando. A amiga dela começa a falar, dizendo que já que eles são jovens, por que não fazer eles se juntarem ao grupo também? Pois eles poderiam ajudar eles. E ela confirma. Então ela toda fofinha começa a perguntar se eles queriam se juntar, pois o mundo já estava muito perigoso. Não precisamos. Peguem suas coisas e nós pegamos as nossas. Não vamos nos intrometer. Continua a encher. E lá eles confirmavam. Então do óculos xinga ele, dizendo que ele estava pedindo por isso. Ela tenta segurar, dizendo que eles eram apenas crianças. E ele continuava irritado, dizendo que eles poderiam forçar eles a entregar tudo. E por que eles estavam tão assustados? Ela fala que todos estão na mesma situação e porque ele está dificultando para os outros. E falava para não ser mesquinho. E assim se retirando, fala para eles encontrar os suprimentos. E lá apenas ficava dando o dedo para ele, dizendo que eles deveriam levar uma lição. Isso aí. Pra que eles são só pessoas normais? O do óculos apenas chutava a latinha, dizendo que eles são os bonzinhos e que ele era apenas o vilão da história. Logo notando algo, pois ele encontra um armazém que era fechado. Líder Lin. Ah, você voltou. Líder Lin, você mandou pessoas pra lá? Pra onde? Pra fábrica do Gordo Whey. Você não mandou ninguém pra lá, né? Eu mandei aqueles estudantes. Isso é ruim. O que há de errado? A fábrica do Gordo Whey tem zumbis. Um armazém inteiro com eles. O quê? Rápido, chame aí um pra cá. Sim. Pão, água, cerveja, biscoitos. Conseguiu cigarros? Eu tenho uma caixa de 1916, que tal? Nada mal, é suficiente para fumar por um bom tempo. Preparem-se, estamos indo. Logo a garota começa a se aproximar, dizendo que era melhor para eles virem com ela, pois eles tinham um lugar seguro. Lugar seguro? Quantas pessoas tem lá? Ela afirma dizendo que tem cerca de 100, e a união faz a força. Esquece, é melhor continuar sozinhos. Então, pedindo para esperar um pouco, ela entrega essa pistola, dizendo para ficar com ela, pois era para eles tomarem cuidado na estrada. Você... Ela fala que não era seguro lá fora, e que todos eles ainda eram muito novo e era para ter cuidado. Valeu. Fei. Deixa alguns remédios pra ela. Certo. Então lá dentro do carro apenas ficava de boa. Logo ela nota perguntando o que é que eles estavam fazendo. Então ela fala pro nosso prota dizendo que os camaradas estavam tentando quebrar o cadeado. Cadeado do armazém? E confirma dizendo que era o que tá no portão principal. Não, aquele é o... O que foi? Ela pergunta se ainda tinha alguma coisa boa lá. Então lembra da garota. Parem o carro, a gente vai salvar eles. Então chegando até lá, o camarada falava que não estava certo. E o outro perguntava do que ele estava falando, pois o armazém poderia ter suprimentos melhores. E apenas fica com raiva dizendo que as cenas de filme era tudo mentirosa. Logo ele puxando a pistola, manda os tiros. Ela grita perguntando o que ele estava fazendo. E ele confirma dizendo que abriu. Então assim que ele começa a abrir, ele se perguntava que lugar era esse. Enquanto caminhava, logo um zumbi aparece e morde a perna dele, fazendo ele gritar. Assim que ele chuta o zumbi, começa a pedir ajuda por eles e começa a correr desesperadamente. Enquanto eles correm, os zumbis começam a se aproximar e ele lá continua atirando. A garota nota que tinha um beco sem saída e era para eles pegarem as armas e lutarem. Ele perguntava onde estava a arma dela e ela disse que deu para o nosso prota. Ele perguntava se ela estava querendo bancar a boa samaritana, pois eles não tinham arma para se proteger e ainda tinha dado para ele. Logo um zumbi se aproxima perto dela e ela fica gritando para ele não se aproximar. Então o outro também é mordido. E mais o zumbi se aproximava perto dela. Logo ela pedindo socorro. O zumbi é derrotado na mesma hora. Quando ela percebe, o nosso prota aparece. E ela percebe que era eles. Eles continuam atirando sem dó e piedade e os zumbis eram derrotados. Chega, não temos muita munição. Troque de arma. E assim eles entendem e avançam pra cima deles, dando cabo de um atrás do outro. O outro sem acreditar ficava lá de boca aberta. Você tá bem? Ela olha e agradece. Ela pedia pro Shang Biao sorrir pra ela. Não grite pra mim. Aqueles dois. Voltei pra te devolver isso. Ela fala que não poderia aceitar de volta. Pega logo, tem um monte de armas. Então o outro toma da mão dele e reclama com ela perguntando como ela era tão insistente, pois ele estava fazendo de boa vontade. E pergunta se ele poderia voltar com eles. Não preciso. Não gosto quando tem muitas pessoas. Então ele começa a fazer a cabeça dela, dizendo que o nosso prota talvez gostasse dela e era pra ela convencer. Então Shang Biao já dá o sinal e é assim que ele nota. Shang Biao? Você foi mordido? Logo ele fala que não sabia do que ele estava falando. Estou te perguntando se você foi mordido ou não. Ele falava que não. Sério? Então levanta sua bainha da sua calça. Ele perguntava como isso era possível. As feridas infectadas com a bola vão perder qualquer sensibilidade bem rápido. Então é normal que você não tenha sentido. Ele grita dizendo para sair de perto ou iria atirar. Você deveria saber o que acontece se for mordido. Ao invés de apontar a arma para mim, por que não usa ela em você mesmo? E lá desesperado ficava. Quando
Quando ele tenta tirar, logo o nosso prota desvia e ele começa a correr. Ela tenta ir atrás, não precisa ir atrás, ele já está morto. Tiantian, alguma coisa está vindo. Eu sei. Logo um grito é escutado e ela falava que era a voz daquele camarada e lá estava ele sendo pego pela cabeça, infectado no segundo estágio. O zumbi começa a gritar e eles começam a correr. Vão na frente. Ela pergunta sobre eles. Vocês só vão ser um fardo se ficarem aqui, vão logo. Então ela avisa para eles fugirem antes que seja tarde demais. Enquanto elas corriam, ela pedia para ele aguentar firme, pois em breve iria buscar eles. Então o zumbi, quando se aproxima, nosso prota começa a avançar. Que barulhento, cala a boca. Assim que ele cai no chão, começa a se levantar. Esse é o infectado totalmente evoluído do segundo estágio. Ele consegue chamar a ajuda dos arredores, mas os infectados ao redor estão todos mortos. Então mesmo que ele grita até perder a voz, é inútil. Eu vou deixar isso com vocês. Vocês treinaram por muito tempo. É hora de uma luta de verdade. 2 contra 1, sem armas, não percam. E lá eles ficavam na sua pose de fodão, se preparando para atacar. E como o ninja já avança pra cima dele, voltando para aquela mulher, falava pra ele acelerar. Mano, eu já estou dando o meu melhor. Logo notando. E manhum, olha, são eles. Logo eles começam a parar. A outra, quando nota que era ele, pede pra salvar o nosso prota e a equipe dele. Ela pede pra ela se acalmar. E a outra falava que não tinha tempo e que explicaria tudo depois. E lá em dúvida ficava se eles eram tão fortes assim, pois eles tinham derrotado uma horda de zumbis. E continua dizendo que um monstro apareceu do nada e que eles precisavam de ajuda. E lá Gasosa fica surpresa. Logo eles chegam no local e ela pede pra eles manterem a formação e seguir a ordem dela. E eles confirmavam. Se preparando, começam a avançar. Então, se esgueirando, perguntava por que tudo estava tão quieto. A outra ficava em dúvida o que tinha acontecido. E lá se preparavam com a contagem de até 3. Quando ela nota, o zumbi já estava no chão. E lá, enquanto um fumava, a outra chupava o pirulito. E lá estavam os 3 apenas de boa depois de derrotar o zumbi.